Henry Yang. Canalização, Professor Hélio Couto, Osho. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje o tema é: o pote no fim do arco-íris. Esse pote pode conter qualquer coisa que nós desejarmos. É o nosso desejo, a nossa intenção, que preenche, literalmente, com o que se quiser na quantidade que se quiser. O que significa intenção? É o paradigma que você tem, o sistema de crenças. Aquilo que você acredita que é possível é possível. Aquilo que você acredita que não é possível, não é possível. O universo responde inteiramente à nossa intenção. Tudo que nós pensarmos, é real. Acontece, mais cedo, ou mais tarde. Então é preciso ter o máximo de cuidado com aquilo que se pensa e se deseja, porque será atendido de qualquer maneira. Por quê? Porque tudo que nós pensamos e sentimos é um campo eletromagnético. Está debaixo de um campo eletromagnético ou está dentro. Tudo no universo é eletromagnetismo. Tudo. Tem 4 forças, mas o eletromagnetismo é a que rege esses desejos, essas intenções. Nós somos uma estação de rádio que emitimos o tempo todo, e isso retorna para nós, inevitavelmente. Quanto maior o desejo, mais depressa volta. O desejo é que coloca a energia na forma. O pensamento cria a forma. E o desejo põe a energia para aquilo se tornar realidade manifesta nesta dimensão. Tudo isso é criado em outra dimensão, uma acima, e se manifesta na nossa vida prática, na terceira dimensão, digamos assim, depois de certo tempo. Esse tempo depende do quanto você é capaz de sustentar uma ideia e uma energia. Sustentar a forma que você quer, sem duvidar, sem ter medo, sem oscilar, quero, não acredito. Então, é por isso que é difícil manifestar as coisas. A maioria das pessoas tem muita dificuldade em criar aquilo que deseja, por causa disso. Porque oscila. Só vem com 100% de certeza, 100% de fé, 100%. Então 100%. 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, 50 anos. Isso só acontece se a pessoa tiver absoluta convicção das leis que regem tudo isso, para ela manter durante anos, se for necessário, um objetivo constante, mental e emocional. Se houver a menor dúvida, aquilo é cancelado, e começa tudo de novo. Assim, se você duvida que o carro chega, o carro desaparece. E você precisa criar o carro novamente. Colocar energia novamente. Tudo no mental e no emocional, para que o carro comece a ser formado de novo. Passa uma semana, acha que o carro não vem e abre a garagem para olhar, aí desanima. Uma pessoa chega e fala qualquer coisa que mexa na sua crença, você volta atrás e começa tudo de novo. É por isso que é algo de altos e baixos, o tempo inteiro, e não se cria nada. O nosso DNA é um código. É um código aberto. Tanto é que já não se faz clone de ovelha. Já não se mapeia gente. Já não se faz um rato com uma orelha desse tamanho. Outro animal fluorescente. E assim por diante, tem várias coisas já patenteadas. Formas de vida patenteadas. Porque tiram um gene, trocam alguns genes e surge um ser com novas características. Significa que quando for bem entendido, será possível manipular seres vivos do jeito que se quiser. É um código. É claro que tem um limite que vou explicar. Tem 3 bilhões de pares químicos que dá nosso formato humano, digamos assim. Tudo isso pode ser modificado. Existe um DNA que não está, digamos, na terceira dimensão. Ele é um campo magnético, tem uma enorme quantidade de informação, 100 trilhões de informações na parte magnética do DNA. Mas, na ciência atual não se cogita. Eles só enxergam biologia molecular, só enxergam o que é palpável. Mas tudo que existe tem um campo eletromagnético. Então, isso mostra, por exemplo, o problema do paradigma. Se você não enxerga, se você não aceita que tudo emite um campo eletromagnético, e tem informação intrínseca nele, você fica preso numa dimensão material. Você tentará a solução, tudo dentro do materialismo. Tentará mexer no DNA, só na parte bioquímica, biomolecular. Sendo que a maior parte da informação dele está no campo magnético dele. Isso é um pequeno exemplo, para vocês verem a complexidade deste mundo, desta terceira dimensão. Como é difícil conseguir as coisas nessa dimensão, porque o paradigma está completamente errado. Se você constrói o alicerce de um edifício em cima de cálculos errados, ele desmorona. E infelizmente, toda esta civilização está montada em bases completamente errôneas. Daí a dificuldade que existe em todos os campos: relacionamentos, negócios, economia, saúde, educação, etc.
Tudo é tão difícil, é tão problemático, olhando o globo como um todo, o planeta Terra, por causa disso, pois se olha só o lado partícula. Vamos ver se hoje conseguimos deixar isso bem claro: mecânica quântica não é um bicho de 7 cabeças. É divulgado como sendo difícil para a população para dificultar o entendimento. Porque se você entender mecânica quântica, sua vida muda. Muda tudo. Esta é a chave. O segredo do segredo do segredo é a mecânica quântica. É a base do paradigma que está errada, entendeu? Física clássica. Está tudo errado porque está tudo na mecânica do Newton, na mecânica clássica. Mudando isso, muda tudo. Se você não tinha a chave, você não abre porta alguma. Se agora você tem a chave mestra, você abre todas as portas. Você só precisa de uma chave: entender mecânica quântica. O que é entender mecânica quântica? Embora existam dezenas de experimentos, tem um que é básico, é fundamental. É o famoso experimento da dupla fenda. Feito há 205 anos nesse planeta, 205 anos. 2 séculos. 2 séculos depois, 99,99% da população terrestre sequer ouvir falar disto, que é fundamental. Agora, nós já temos 60, 70 ou 80 anos de mecânica quântica. Um século depois que o Max Planck falou que existia o quantum, em 1900. Todo mundo tem celular, rádio, televisão, bilhete único do metro, passe livre no pedágio, internet sem fio, GPS. Toda esta parafernália eletrônica, e sequer sabem por que isso funciona. O que dá para fazer a mais com esse campo eletromagnético? Essa é a dificuldade, não há questionamento. Pega um aparelho, aperta o botãozinho, fala com a China, com os Estados Unidos, com qualquer lugar do mundo, e sequer questiona. Cadê o fio? Cadê o fio desse negócio? Não tem. Pode usar a caixinha celular a 120 km por hora dentro do carro. Pega o celular, digita, fala, desliga com o carro a 120 km por hora. Entra no elevador, sobe, desce e continua falando. Como é feita a conexão disso? Tem uma explicação. A onda que porta a sua conversa está em todos os lugares. É a única explicação possível. Mas isso pode ser mentira. É a única explicação possível, para leigos, é que, esta onda, esta informação, está em todos os lugares. Porque o carro está andando a 120 km por hora e você continua falando no celular. E uma nave em órbita? A 28 mil km por hora, e continua falando com o rádio. Como é que faz? E o robô que está em Marte? Isso significa que a onda do seu celular, que dá para falar com o vizinho da frente, esta mesma onda daria para falar com Marte. A onda está em todos os lugares. Quando vocês pegam o CD da ressonância harmônica e levam para casa na primeira vez, eu oriento que é para tocar em volume 0, sem volume, apertar o play e pode ir embora. Não precisa ficar ao lado do aparelho que está tocando o CD. É o maior espanto. Mas como? Por que você teria que ficar do lado do aparelho se você pode andar a 120 km por hora e falar com o seu celular, sem nenhum problema? É incrível esse tipo de questionamento. Qual é a diferença que há, em termos eletromagnéticos, entre o CD da ressonância e o celular? Vocês percebem? É o paradigma. Esse é o problema do paradigma. Por isso que toda essa parafernália é usada sem nenhum questionamento, mas no meu caso, assim que se explica o que dá para fazer com a ressonância em um CD, por exemplo, há o maior questionamento possível e imaginável. Mas como? Questiona isso no celular? Não. Vocês percebem? Agora, por que há esse questionamento quanto à ressonância? Por que não acredita que a onda está em todos os lugares, mas não questiona o celular? Por quê? Porque não entende como é esta realidade, o mundo físico, digamos assim. Se não entende isso, tudo passa a ser místico, religião, magia, bruxaria, feitiçaria, e assim por diante. Tudo que não é entendido, a humanidade tende a considerar magia. Se nós, hoje, voltássemos a 1300, 1500 com um celular, uma máquina fotográfica na mão, seríamos queimados, imediatamente. Porque só pode ser bruxaria você captar uma imagem que aparece lá na sua câmera fotográfica, e uma caixinha celular que fala com outra caixinha, só pode ser. Pois é, isso há 500 anos. Ou quanto? Há 100 anos? Porque há 100 anos já destruíram os aparelhos de um inventor brasileiro, Roberto Landel, que aqui em Santana, testou um rádio. Ele não é reconhecido como criador do rádio, mas em 1800, 1900 ele testou em Santana, São Paulo, na presença do cônsul britânico, mas isso na história, não existe. E destruíram o laboratório dele, porque só podia ser coisa, adivinha de quem?
do demônio. Tudo que não se entende, tem que ter um bode expiatório, alguém que será o culpado. Da mesma maneira que hoje, rimos de 1500, daqui a 100 ou 200 anos, se contar como hoje se reage à ressonância harmônica, as pessoas também morrerão de rir e falarão: nossa, que coisa! Como esse povo não entendia isso? E vão falar a mesma coisa que eu estou falando agora. Eles ainda usavam celulares, e não acreditavam em eletromagnetismo. Isso significa que as possibilidades são infinitas, mas que as pessoas estão usando uma ínfima parte das suas capacidades, do potencial do universo de prover tudo o que você quer. Ínfima parte. Não dá nem para descrever, quantificar, o quanto está sendo deixando de lado, porque não se entende como funciona esse mundo. Nasce, come, bebe, dorme, morre, e o que agregou? O que acrescentou? Nada. É preciso abrir o olho. Chega aqui e abre o olho. Onde eu estou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? É preciso fazer uns questionamentos. Como se deveria fazer o questionamento do celular também. Senão, estamos sendo tratados como animais, igual ao Pavlov, o russo, condicionava os cães a salivar como ele queria. O nosso condicionamento é muito mais sofisticado, mas é tão condicionado quanto se condiciona qualquer animal. Vamos voltar na dupla fenda. O que é um elétron? Ele faz parte do átomo. O que é átomo? O menor tijolinho que constrói toda essa realidade aqui. Se pusermos um microscópio e aprofundar e aumentar, nós chegaremos a ver um átomo, que contém 3 bolinhas, digamos assim, próton, no núcleo, tem carga positiva, nêutron e o elétron que tem carga negativa, girando em volta. Essa é a descrição mais simples possível. Tanto faz uma descrição dessas ou projetar aqui na parede um desenho com uma bolinha grudada em outra bolinha e outra bolinha girando em volta, tipo sistema solar ou a Terra e a Lua. Existe alguma dificuldade para entender que tem próton e nêutron, juntos e elétron girando em volta? Acontece que a maioria das pessoas não sabe que existe uma coisa chamada átomo. Não sabe. Então, talvez a dificuldade de entender tudo o que eu explico seja porque não sabe do que eu estou falando. O que é esse tal de átomo? O átomo é a substância que constrói toda esta realidade. A química trabalha juntando átomos, para formar um negócio, chamado molécula. 2 átomos grudados viram uma molécula. Juntando várias moléculas você tem uma célula, por exemplo, várias delas têm um órgão, vários deles têm um ser humano. Então, é tijolinho que forma tijolinho, vai se organizando, e temos toda essa realidade criada. No átomo tem o polo positivo e polo negativo, que é o elétron. Pegando um deles só, um elétron, e disparando contra a parede, caso ali houvesse 2 fendas, 2 aberturas, o que acontece no experimento? O que ele mostrou? Que o elétron, uma bolinha, chamada partícula, na física, passa através das 2 fendas, dos 2 buracos. Como que algo passa através em 2 buracos ao mesmo tempo? Essa é a questão. Esse é o experimento fundamental da mecânica quântica, realizado em 1805. De 1805, até agora, praticamente ninguém entendeu esse experimento, mas estão usando toda essa eletrônica, baseada nesse experimento. Esse experimento da dupla fenda mostra que aquela bolinha, chamada elétron, partícula, que você manda e passa por 2 buracos não é uma partícula. Porque é lógico, como que, uma coisa, passa em 2 lugares ao mesmo tempo. Não existe isso. Como partícula. Mas como onda, sim. Então, o experimento mostra que existe uma interferência construtiva, lá, atrás no sensor, por quê? Porque passaram várias ondas simultaneamente pelas 2 fendas e interferiram atrás. Então mostra umas franjas brancas. É isso que provou, que toda esta realidade é feita de ondas. Então, o elétron é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, nós escolhemos se queremos tratar ele como partícula ou como onda. Nós, humanos, o observador, a nossa consciência que faz essa escolha. Cadeira é feita de moléculas, moléculas são feitas de átomos, átomo é feito de elétrons, e tem um campo eletromagnético em volta dele, por isso que tem luz aqui, e ele é partícula ou onda. Já se projetou 100 moléculas em 2 fendas e passou como onda. Então, quando se falou, anos atrás, mas isso acontece só com um elétron, não é verdade. Já se chegou a fazer experimento com 100 moléculas, que é algo enorme em termos atômicos. As 100 moléculas passaram como onda através das 2 fendas. Quanto mais se testa, mais se prova isto que estamos explicando. Quando mais testam, mais fica provado que o universo é como a mecânica quântica mostra.
Tanto faz você pegar 100 moléculas ou pegar a cadeira inteira e jogar, que vai passar pela dupla fenda. Uma cadeira vai passar por 2 buracos. A cadeira física? Partícula? Não, a onda da cadeira. Tudo é onda, tudo é partícula, ao mesmo tempo, nós é que escolhemos. Este conceito muda tudo. Com base nesse conceito, você passa a entender, é só tirar as conclusões, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, você muda toda a realidade. Mais cedo ou mais tarde, todo este paradigma, sistema de crenças, sociológico, político, econômico, educacional, econômico, relacionamento, tudo que o homem faz terá que mudar e ficar debaixo do paradigma da mecânica quântica. Que tudo é uma onda. Se tudo é uma onda, tudo está conectado, porque há o emaranhamento quântico, que é outro experimento. Este experimento demonstra que você pega uma partícula, encosta na outra partícula, chama-se na física de correlacionar, separa e solta, uma vai para um lado e outra vai para outro lado. Lados opostos, e deixa viajar bastante. Pode ir até o fim do universo, forma de falar, uma para lá e outra para cá. Quando você mexe no ângulo de rotação, chama-se spin, o ângulo de torração dessa partícula, imediatamente, instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz, o spin da partícula correlacionada também se altera instantaneamente. Isso significa o quê? Que as duas partículas estão correlacionadas, elas estão em comunicação, o tempo todo, para sempre. A partir do momento em que elas foram correlacionadas, elas estão se comunicando. Só há um problema. Não existe um sinal trafegando dessa partícula para essa. Não tem nenhum sinal sendo mandado, transportando informação, igual a um cabo de fibra ótica. Não tem nenhum sinal sendo transportado. E a mudança é mais veloz que a velocidade da luz, que é o limite que Einstein deu para a velocidade de qualquer coisa no universo. Só que é nesta dimensão. Como esta partícula, sabe que nós, mexemos, nesta, imediatamente. Isso está sendo usado em criptografia quântica. Daqui a pouco nós compraremos equipamentos, computadores de criptografia usando o emaranhamento, o observador, o colapso da função de onda. Quando você observa, você muda tudo. Nós, humanos, a nossa consciência observando, muda tudo. Logo compraremos um aparelho, de algumas centenas de dólares, de criptografia. Vamos colocar em nosso telefone e falar tudo criptografado com o outro e ninguém vai conseguir entender e violar esse código. Isso é baseado em que? Na mecânica quântica, no emaranhamento quântico, no spin das partículas e ninguém saberá que isso também existe. Quais as consequências disso? Será usado um aparelho para fazer criptografia. Vocês percebem a dimensão que está ficando extremamente sofisticada, mas a população não tem a menor ideia do que significa isso. Vamos voltar. A partícula recebe uma informação da outra instantaneamente. Os físicos questionavam, por que não há explicação para isso? Há uma comunicação não local. É fácil dar esse tipo de nome. O que é local? Local é esse universo. O que é não esse universo? Só pode ser outro universo, certo? Só pode ser outra dimensão. Assim, esse experimento de emaranhamento prova que existe mais coisas do que estamos vendo. Porque nesta dimensão, neste universo, não há forma de trafegar uma informação de uma partícula para outra e mudar o spin instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz. Não há, portanto, só há uma explicação, tem uma comunicação não local, como eles falam. Nesta questão há um ponto de interrogação. Se fosse um livro de física, você vira a página e começa outro assunto. Percebem como a coisa é montada? Há um livro de física, ele explica, bom, isso é comunicação não local, e muda de assunto. Agora vamos falar de bolo de chocolate. Trocou de assunto, isto é a mesma coisa que levantar o tapete e jogar todo o lixo para debaixo dele e está tudo certo. É assim que é tratada a informação para o povo, para nós, entenderam? Joga-se para debaixo do tapete. Assim, é muito fácil falar, a comunicação é não local, e daí? O que significa isso? O que dá para fazer com isso? Essa é a questão, as consequências de que exista essa comunicação, porque existe um universo que não está nessa dimensão. Tem outro, está provado isso na mecânica quântica. Então, vejam, é uma coisinha ali, outra coisinha ali, outra coisinha ali, e o castelinho de cartas desse paradigma vigente, você faz assim, estalar de dedos, e ele desmonta. Foi isso que aconteceu quando o elétron passou pelos 2 buracos, desmontou tudo. Porque tudo isso está baseado na separação absoluta de tudo.
Ele é ele, eu sou eu, demonstra indicando ele e outra pessoa da plateia, portanto, tudo que eu fizer contra ele, não me afeta em nada. Está totalmente justificado fazer qualquer coisa, dar um tiro no outro, ir para a guerra, matar inúmeras pessoas, porque não tem nada a ver comigo. Você é você e eu sou eu, não tem nada que nos conecta. Nada. Perceberam? Assim, justificam tudo. Não tem lei de causa e efeito, porque não tem consequência de nada, é tudo materialista. Este é o paradigma que nós vivemos. Você pode até pensar, você pode até achar pessoalmente, que você acredita que tem outras dimensões, etc. Mas só que toda a sociedade está montada em cima do materialismo. Pessoalmente, você pode achar o que você quiser. Você pode ser da religião que quiser, pode ter suas crenças, fazer o que você quiser, mas a hora que você vai trabalhar, que vai pegar o metrô, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que for ao hospital e ficar esperando 5 horas para ser atendido, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora em que for à escola, e aprender um monte de coisa que não vai servir para nada, e que tudo está separado, está debaixo do paradigma materialista. E assim por diante. Isso, já dá para perceber as tremendas implicações que há. Isso afetará a sua saúde, seu emprego, seu dinheiro, seu relacionamento. Afetará tudo. Então, como é que se vai mudar isso no geral? Como é que você não vai sofrer as consequências deste paradigma? Só quando as demais pessoas entenderem isso. Você entende de mecânica quântica? Ótimo, então pessoalmente, você terá como manobrar a sua realidade. Agora, e os demais? E quando você estiver sob os cuidados de uma pessoa que acredita em partícula? Que acredita que tudo é separado? Que acredita na física do Newton? Como é que faz? Você tem um problema. Percebeu? Porque se na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, a diretoria da empresa, o presidente da empresa, acredita na separação, você vai trabalhar por 4 anos sem ter nenhum aumento, nenhum reconhecimento, sem ter nada. E você é uma pessoa extremamente importante na empresa, e não tem o menor reconhecimento. Por quê? Você é você e eu sou eu. Não tem ligação nenhuma entre nós. Perceberam até onde vai? Tudo isso é física do Newton, está todo mundo separado, então se pode jogar bomba atômica, pode-se fazer o que quiser contra os outros e não tem consequência. Porém, a partir do momento que você entende o emaranhamento, que se correlacionou, passou a ter uma comunicação instantânea entre as partículas, que são ondas. A partir do momento que ele, demonstra uma pessoa da plateia, entrou nessa sala e assistiu a esta palestra, eu e ele estamos correlacionados. Só de ter esse contato aqui, ele me olhou e eu olhei, não precisa pegar nele, basta o observador olhar, já colapsou a função de onda. Entenderam? Tudo que afetá-lo também me afetará, e tudo que me afetar, vai afetá-lo. Está correlacionado. O que é um spin? É o momento angular dos átomos dele, demonstra uma pessoa da plateia, das partículas subatômicas dele, ele é formado de átomos, por incrível que pareça. Nós também. O ser humano gosta de pensar que tudo que é material tem átomo, que dá para fazer a tal da química. Nós não temos nada a ver com átomo. É justamente para não entender isso, que existe essa onda. Tem muitos experimentos, mas alguns são suficientes para você entender. Tudo está conectado através de onda, lembra? A onda está em todos os lugares. Então, a onda dele, ele é uma estação de rádio, está emitindo uma frequência. É possível medir em hertz, quilohertz, megahertz. Rádio AM é em quilohertz, FM em megahertz. Satélite em gigahertz. Vocês acham que a onda dele está a quanto? A 1 metro dele só. Qual é a diferença dele e do CD? Qual é a diferença? O CD que vocês levam para casa, da ressonância harmônica. Não há diferença. Unicamente, não está gravado nele, a informação que vocês pedem. Mas eu posso gravar nele. É meio complicado, vou ter que levá-lo para casa. E todo dia de manhã você aperta play para ele tocar. Percebem isso? Uma coisa leva a outra. Ele é um campo de ondas. Qualquer coisa que tenha uma onda e tudo tem onda tem uma informação intrínseca dentro, faz parte, é próprio daquilo. Tudo que é onda tem uma informação. Todo campo eletromagnético é energia e informação. Vamos voltar um pouco atrás. A fórmula do Einstein significa o que? Matéria é igual a energia. Você pode usar a matéria, a massa, ou a energia. Foi isso que o Einstein descobriu. Teoria da relatividade, muito bem.
Na Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão que poderia ser usado a energia da bolinha de plutônio ou de urânio, que é o elemento que se usa para fazer bomba atômica, é mais fácil de separar os prótons e os nêutrons. Então, você tem uma bolinha de 3 quilos, qual é a opção melhor? Pegamos um avião, um B-29, voamos até Hiroshima, abrimos, soltamos a bolinha e ficamos torcendo pela bolinha cair na cabeça de um japonês, matamos um japonês. Ridículo. Um gasto enorme para matar um japonês, atirando uma bolinha nele. Não era melhor usar a energia que está dentro da bolinha de urânio ou de plutônio? Tanto faz, você pode jogar a bolinha e cair na cabeça, se tiver sorte, de um japonês, ou você pode soltar a energia parcialmente porque só funcionaram 14% da energia que tinha ali, segundo a tecnologia daquela época, mas, você pode separar o próton do nêutron, separar a força nuclear forte que é aquilo que você vê como uma explosão, é simplesmente a força nuclear forte que foi libertada, ela está unindo o próton e o nêutron, se liberta isso como uma mesinha de bilhar, uma bolinha bate na outra bolinha. Libertou, mata-se 100.000 pessoas na hora. É aquela explosão que vocês viram, 6.000 graus centígrados. Ou você joga a bolinha, massa, ou você usa a energia, a onda, que está na bolinha, na mesma bolinha. Pois é preciso explicar como se faz uma coisa dessas para as pessoas poderem entender. Qual é a diferença de uma coisa com a outra? Não entenda aí, nós, a humanidade, continua tratando tudo, que não seja guerra, como bolinha, como partícula. Você pode resolver todos os problemas tratando a questão como onda. Então, vejam que a massa é igual à energia. No caso do eletromagnetismo, a energia é igual à informação. Energia é igual à informação. Então, essa energia elétrica que chega até aqui, saindo, lá, de Itaipu, ela tem uma informação dentro dela, não é usada. Só se usou a energia. Entra na tomada, sai aqui na lâmpada, ela emite fótons e ilumina o ambiente. Mas é a informação que está vindo. Não significa nada, está sendo perdida, não é usada para nada. A informação que está nessa cadeira, também não está sendo usada para nada. Só estamos usando a cadeira partícula, perceberam? A cadeira bolinha, partícula. Tudo que existe no universo é pura informação, é só mudar o ângulo de visão. Ele indica uma pessoa da plateia, tem um DNA, precisamos dele para ver que ele é assim. Não, nós só precisamos do DNA dele, que cabe em um CD, segundo a ciência atual. Coleta uma gota de saliva dele, leva no laboratório e faz o mapeamento de DNA que cabe em um CD. Temos que levá-lo para algum lugar. Com 60, 80 quilos. Não, leva um CD, aliás, podemos mandar por e-mail. Ele, do outro lado, analisa esta informação, pega os átomos, junta todos eles e forma a cópia dele. É um clone. Mas hoje já não se faz clones. Qual é o problema? Só que se faz pelo método partícula. Tem que pegar uma célula, entrar no núcleo dessa célula para dividir, para criar a ovelha, para duplicar. Você está tratando como partícula. Lembra? Bolinha, partícula. Não dá para fazer isso com a onda dele. Claro, do mesmo jeito que se usou a onda para gerar a explosão de Hiroshima, se usa a onda dele. A onda dele tem toda a informação dele. Toda a informação dele está na onda dele. Não precisa do DNA dele, perceberam o avanço que será isso? Não precisa do DNA dele, não precisa do lado partícula dele, só precisamos do lado onda. Parece ficção científica. Parece, não é, mas é pura física. Pura física. A mesma maneira que se falasse de uma bomba atômica há 200.300.400 anos, pareceria ficção científica. Aliás, até 1939, em dezembro, ninguém acreditava que era possível separar o próton do nêutron. Foi a premência da guerra que fez o povo se mexer um pouquinho. Então, quando interessa, o avanço é enorme, até aquele momento não se mexia em nada de energia é igual a massa. O Einstein já tinha feito isso há 30 anos, 35 anos, 40 anos e ninguém tinha dado a mínima por isso. Mas, no momento em que o outro pode ter a bolinha e usar a energia da bolinha, nós também temos que ter. Todo mundo saiu atrás e em 2 ou 3 anos, fez-se a bomba atômica. Rapidinho. Levou milhares de anos, 205 anos de dupla fenda. 205 anos de dupla fenda, e quando interessou, rapidamente, usaram o conceito atômico, para fazer uma arma. É assim, e continua sendo assim. Para a população geral esta informação não chega nunca. Por quê? Porque se é do maior interesse manter o paradigma materialista vigente. Não se pode mexer em nada, certo?
Isso afeta muitos interesses, portanto não se pode mexer em coisa alguma. O povo precisa continuar acreditando que não existe átomo, não existe onda, não existe informação. O que tem informação é só rádio, televisão, que pode ser transferida. A onda do rádio e da televisão está portando um código que é colocado nela. Não é essa informação que eu estou falando, a informação que eu estou falando é intrínseca ao campo eletromagnético. Ele já tem a informação dele, tudo que ele pensa já está gravado nesse campo eletromagnético. Tudo que ele sente já está gravado no campo eletromagnético. Ah, não sabemos como tirar isso dele. Isso é outra história. Outra história. Hoje em dia você já pega uma revista que mostra era uma discussão de 50 anos atrás, agora já sai na revista que a informação do livro continua existindo nas cinzas do livro queimado, e na fumaça do livro queimado. Saiu na revista Scientific American de outubro ou novembro do ano passado. Já saiu na revista, perceberam a diferença? Só que 50 anos atrás era uma tremenda discussão, agora, eles já sabem que está, lá, a informação. Não sabem como acessar a informação. É outra história, mas ela está lá. Agora, qual é a diferença de um livro queimado, para ele, indica uma pessoa da plateia, Vivinho da Silva, como está aqui. Não tem diferença nenhuma, o livro tem um campo eletromagnético e ele também tem um. A informação do livro está nas cinzas do livro ou na fumaça, na verdade está no campo eletromagnético do livro e está no campo que ele emite permanentemente. Isso não muda tudo, isso muda completamente a sociedade. Toda a organização, toda a filosofia, toda a economia, literalmente tudo. Com uma determinada frequência, a frequência contém a informação, o campo eletromagnético, ele vibra, certo? Cada frequência tem a sua utilidade, com esta frequência você pode transmitir qualquer tipo de informação que você queira, para quantas pessoas você quiser. Se você tem um satélite, você manda uma informação para um país inteiro, um continente inteiro. O que você quiser, tudo é frequência, tudo é onda, tudo é informação. Pode ser personalizado, como eu faço quando vocês recebem o CD da ressonância harmônica. É só para você, ou pode ser feito de maneira geral, abarcar uma população inteira da maneira que se quiser. Infinitas possibilidades, como se fala em mecânica quântica. Vamos dar uma parada nesse assunto e vamos falar de outro, porque tudo isso está correlacionado. Lembram-se do pote? O pote ainda está, lá, vazio. Vamos supor que você queria encher esse pote com relacionamentos afetivos, outra dificuldade tremenda, porque tudo está difícil no planeta Terra. Por quê? Porque o paradigma não é entendido. O paradigma vigente é materialista. Portanto, não funciona, pois a realidade não é material, a realidade é uma onda que você está tentando tratar como matéria. Esquece, porque não vai funcionar nunca. Muito bem, em relacionamentos existe uma regrinha, uma lei, muito simples, e essa questão se estende a todos os demais campos da sua vida. Tudo é atração, lembra? Campo eletromagnético. Eletro manda e magnético atrai. Então, você atrai exatamente aquilo que você é. Aquilo que você atrai. É uma somatória mental, emocional, física, espiritual, soma a frequência de tudo isso, divide, encontrará uma média. É uma assinatura eletromagnética, isso que você emite, é isso que volta, sempre, inevitavelmente. Os orientais entenderam isso há muito tempo, mas no ocidente isso é, grego, como se fala. Em relacionamento existe algo chamado yin e yang. Polo negativo, polo positivo. Não tem nada a ver com julgamentos morais, éticos, o sujeito é negativo, o sujeito é positivo, esquece isso. Estou falando de física, polaridade. Você tem o yin, que é o aspecto feminino, e o yang, que é o aspecto masculino. Sempre está debaixo disso. Todos nós temos as duas polaridades. Infelizmente, a maior parte não tem isso equilibrado. Então, você pode estar mais yang ou mais yin. Você, sozinho, tem uma disfunção, digamos assim, porque o seu imã pessoal, seu campo fica, capenga, para atrair aquilo que você deseja. Se você estiver bem equilibrado, fica muito fácil atrair. O que acontece? Você tem um campo magnético enorme, que o povo chama de magnetismo pessoal, carisma, personalidade, presença. Na física seria o que? O sujeito tem um equilíbrio entre yin e yang quase perfeito. Se ele tem o yin e yang equilibrado, ele teria próton e elétron. Lembra-se do átomo? Ele tem um campo. Se ele for yang demais, ele não tem campo, porque ele teria só próton, seria monopólio, isso não existe, ou só elétron.
Não funciona e você não consegue atrair nada do que você quer: dinheiro, saúde, relacionamento, trabalho, etc. É preciso estar equilibrado, centrado, em Yang perfeito, assim, você sozinho, tem um campo gigantesco e você atrai. Bom, vamos contar nos dedos, as pessoas que já chegaram nesta situação. Dificilmente. Sem entender o conceito e sem se trabalhar muito, ninguém chega nisso. É fruto de uma enorme evolução, leva tempo para chegar numa coisa dessas. Como é que a natureza, o universo resolveu essa questão? Porque você sozinho, é difícil. Se juntar um ser Yang com um ser Yin, todos os dois têm Yin e Yang, mas a proporção pode ser 99% Yang e 1% Yin em uma pessoa, ou pode ser 80% Yin e 20% Yang em outra. Isso não dá campo, está tudo capenga. Estou falando de uma pessoa. Ao procurar um relacionamento, precisa encontrar alguém que possa complementar isto. Que possam juntos se complementar, para formar o que? Um campo eletromagnético. Para formar um campo eletromagnético, isso significa: veja a parte prática da coisa. Quando está tudo bem entre duas pessoas, estão tendo um relacionamento a um campo, pode ser enorme, tudo é atraído, então tem prosperidade, saúde, crescem, ganham, compram, tudo bem, maravilha. Tem o Yin e o Yang funcionando. Complementam, cria o campo eletromagnético em volta das duas pessoas, e atrai tudo. Então, tudo vai bem, tudo corre tranquilamente, fácil, tudo fácil. Só que isso não é o normal, não é o comum. O comum hoje em dia é que quem está sozinho, não encontra ninguém para formar um campo. Vocês que fazem a ressonância, têm mais facilidade nisto, porque a ressonância, por si só, transfere o Yin e Yang suficiente para equilibrar. Lembra que eu falo? Está centrado, está equilibrado. Mais cedo ou mais tarde, depois de certo tempo, você recebeu tanta informação Yang e tanta informação Yin, que você se equilibra, e assim você, sozinho, começa a progredir. Isso, é possível vocês perceberem. Mas é a população que não faz ressonância, que não entende esse conceito, como é que fica? Fica literalmente impossível, porque se não tiver Yin e Yang, não tem campo, e sem campo não há atração, de nada. Então, vocês vejam só, isso demonstra a questão da onda, que são duas ondas se conectando para formar esse campo. Isso é a chave dos relacionamentos. Se você não tiver alguém que complementa seu Yang ou o seu Yin corretamente, esquece que é impossível isto funcionar. No relacionamento, forçosamente, você atrai um Yang ou um Yin, dois Yang não darão certo como relacionamento nunca. Mal e porcamente, poderão ser sócios, e olhe lá. Porque até numa sociedade comercial, isso influi, fica capenga. Se você tem dois Yang não forma campo. Os relacionamentos só dão certo se forem complementares. Não pode ser antagônico. Esta semana mesmo, eu atendi uma pessoa que um gosta de balada, o outro não gosta. Como vai funcionar isso? Impossível, percebem? Não são complementares. Semelhante atrai semelhante, isso em termos de frequência, porque precisa ter harmonia. Você não vai atrair o seu oposto, o seu inimigo, vai atrair o semelhante, mas é semelhante, não é igual. Esse semelhante precisa ser complementar, porque caso contrário, não vai formar campo. Você pode ter uma sociedade, dois Yins ou dois Yangs. Como é o relacionamento dessas duas pessoas? Eles têm alguém Yang, os dois têm alguém Yang, complementar. Tem um campo aqui, funcionando, tem outro campo aqui, então esses dois estão atraindo. Então eles já estão atraindo. Se você tiver dois sócios, que têm campo formado com outras pessoas, lógico, a sociedade funciona. Mas funciona, porque os dois têm campo, então um já está atraindo, o outro também, eles podem se juntar e unir os esforços. Até aí está ok, o campo tem que ser relacionamento afetivo, senão, não vai formar imã. Vocês veem que o relacionamento irmão, pai ou filho, filha, mãe, o que acontece nas famílias? O que acontece dentro das famílias, é muito complicado. Isso significa que raramente dentro de uma família, tem uma harmonia em Yang qualquer. Porque geralmente, as pessoas que têm problemas entre si, pelo menos uma delas nasce dentro da família. Se não nos entendemos, como eu vou chegar a um acordo pacífico com você se eu não tiver contato com você? Você nasceu na China, eu nasci no Brasil, nunca vou te conhecer, nenhum problema. Nem para você, nem para mim, o problema torna-se eterno. Nunca nossa querela será resolvida. Como pode ser feito isso? A única maneira é, nós sermos pai e filho, irmãos, irmã, mãe, alguma coisa assim, alguma combinação tem que ser feita para que nós tenhamos contato, de qualquer maneira, e que não possa ser dissolvido.
E precisa encontrar uma forma de pacificar nós dois. É por essa razão que os problemas estão dentro das famílias. Porque se fossemos estranhos, nós nunca mais teríamos contato na vida, e estaria tudo certo. Já imaginaram se nós tivéssemos que analisar um relacionamento, um pretendente, toda a informação que ele tem, analisar racionalmente, pegar os dados que ele tem e conferir? Não dá. Esse cálculo de trilhões de coisas é feito inconscientemente, porque o cérebro é um holograma. Ele é holográfico, ele não é linear, ele analisa tudo simultaneamente. Bateu o olho, 15 segundos, você já sabe se interessa ou não. Tem uma energia complementar possível ou não. O yin e yang está batendo, ou não. Quando você bate o olho numa pessoa, você já sente isso. Nós chamamos isso de quê? Simpatia. Antipatia. É o nome que se dá, em termos da psicologia da coisa, mas em termos físicos, só de bater o olho, a onda, porque quando você bate o olho, o que acontece? A onda eletromagnética dele entra em mim através dos olhos, tudo que nos enxergamos são ondas eletromagnéticas que entram nos olhos, passam pelo nervo óptico, que transportam essa informação até o cérebro, ele faz inúmeros de algoritmos, e decodifica essa realidade. Nós só enxergamos ondas eletromagnéticas, só ouve ondas eletromagnéticas, em hertz. Lembram-se do cachorro? De 20 a 20 mil hertz. O cachorro escuta mais que nós, por quê? Porque o nosso ouvido está programado para só reconhecer de 20 até 20 mil hertz e o do cachorro para mais que isso. Diferença de DNA, o código dele é diferente do nosso, só isso. Então a onda dele penetra em mim, através dos olhos, faço todos os cálculos, e o cérebro já chega a uma conclusão. Porque a onda que entrou em mim, não tem toda a informação dele. Toda a informação dele está na onda dele. Eu não preciso saber profissão, currículo, isso é depois, é detalhe. Eu preciso saber o global da onda dele, se é compatível com a minha onda. É isso que o cérebro quando você olha uma pessoa e acha interessante ou não. Nos primeiros 15 segundos, na verdade é menos que isso, em 3 segundos você já sabe se é ou não é. É que 3 segundos é muito rápido para você chegar a uma conclusão analítica de que interessa a conversa com essa pessoa, para fins de relacionamento ou não, leva os 15 segundos. Porque a taxa de processamento cerebral é muito lenta. Mas a análise da pessoa é bilionésimo de segundo. Bateu o olho, captou a onda, processou tudo isso, já sabe quem é quem, e você sente aversão ou simpatia. É isso. À medida que você foi aprofundando o nível de análise da onda do outro, novas informações foram surgindo. Mas normalmente, a intuição está certa. Quando você olha e não se sente bem, pode confiar que tem algo errado. Porque a intuição é a forma de emergir do consciente uma informação, bem sutil, de quem tem algo errado. Lembram-se do emaranhamento? O tempo todo nós estamos interconectados. Você pode receber informação e mandar para uma determinada pessoa a hora que você quiser. Basta você pensar na pessoa e já se abre um canal. Isso também vale para coisas inanimadas. No livro Mentes Interligadas, Jim Radin há um experimento que foi feito em laboratório com um boneco. Pega um boneco, e uma pessoa tocou no boneco, emaranhou. Ele vai para uma sala lacrada eletromagneticamente. Pega-se o boneco e leva-se para outra sala. Eles estão completamente isolados, neste universo, porque eletromagneticamente é deste universo. O experimento mostrou que se pegasse uma peninha e fizesse no ombro do bonequinho, cócegas, e ele estivesse com todos os aparelhos ligados nele, para fazer as medições, que imediatamente, instantaneamente, o homem reagiu ao toque que foi feito no boneco. Tudo isso está medido e comprovado. Perceberam até onde vai isso? Assim, tudo aquilo que se fala que se convencionou chamar de voodoo, tudo isso é física. Se as pessoas entendessem, acabaria toda a manipulação possível de se fazer. Mas isso só vai acabar no planeta, quando as pessoas entenderem física. Caso contrário, você continua debaixo daquelas pessoas que têm um conhecimento acadêmico, ou empírico da física. Empírico é o feiticeiro que sabe como fazer um emaranhamento físico com ele, indica uma pessoa plateia, seja por qual meio for, e fazer algo contra ele. Não desemaranha. Você muda sua frequência. Você sai de uma realidade e vai para outra. Você só pode ser atingido em uma faixa de frequência. Quando você pensa o bem, você eleva a frequência, porque aumenta extremamente a velocidade de vibração do átomo. Quando se pensa no bem, amor eleva-se a frequência. Quando se pensa no ódio, a frequência é baixa. Qualquer sentimento de ódio abaixa a frequência. Qualquer sentimento de amor eleva a frequência. A única defesa que você tem é elevar sua frequência, porque está emaranhado.
O emaranhamento tem mais uma consequência, lembra? Os físicos falam que há 13 bilhões de anos, houve o Big Bang, e que de uma única energia, gerou-se tudo isso. Levou um tempo para começar a formar os átomos, porque veio a onda, depois as subpartículas, depois se formaram os prótons, aí começou a formar átomo, os elementos químicos, os planetas, galáxias e tudo isso aqui. Mas isso começou, vamos seguir o raciocínio da física, começou com um único ponto no contínuo espaço-tempo, um único ponto, uma única energia, imensa, expandiu-se. Se isso começou de um único ponto, o que significa isso? Todo o resto que vem depois e que virou isso aqui tudo. Tudo está emaranhado por causa do Big Bang. Tudo que existe no universo inteiro está debaixo do emaranhamento. Tudo que você faz, afeta todo o resto do universo. E o que eles fazem afeta também a nós. Porque saiu de um único ponto. Nesse único ponto, tudo estava unido. Física, em física. Não estamos falando de ideologia. Hoje em dia nós podemos pegar um elétron, emaranhar com o outro, soltar luz e usar para fazer um computador quântico. Nós já estamos em um nível de organização aqui em cima. No Big Bang você está aqui embaixo. Neste nível, que nós podemos emaranhar. Neste nível está tudo emaranhado. Só existe uma energia, que foi se subdividindo, expandindo aquela onda. Isto significa que tudo que existe está emaranhado, portanto está interligado. Tudo que existe no universo. Então, tudo que você faz, afeta todo o resto. Qualquer coisa que você faça contra o resto, que prejudique, que leve carga negativa a outra pessoa, por exemplo, você afetou todo o resto. Por isso que cria a antimatéria, você fez algo contra. Ele não é feito de matéria. Se você fez algo contra ele, você faz contra a matéria dele. Como está tudo emaranhado, precisa criar uma antimatéria para equilibrar o balanço geral de energia do universo. Se nós tivermos apenas matéria, não pode ter universo. Seria o caos. Quando o Big Bang aconteceu, criou-se matéria e antimatéria o tempo inteiro, e elas colidiram. Em bilionésimos de segundos, desapareceram. Anularam-se. Sobrou um resquício, um pouquinho. Esse pouquinho é esse universo. Dá para ter uma ideia do que tinha de energia naquele lugar. Esse minúsculo resquício de energia, de matéria, é nosso universo inteiro. Só isso já não implica que alguém teve que observar isso, para provocar, que sobrasse um pouco. Porque pela física, pelas leis da física, matéria e antimatéria precisam colidir para os dois desaparecerem, se anularem. Se eles não se anularam em um pequeno percentual, como é possível acontecer isso? Só tem uma explicação, precisa ter um observador que colapsou a função de onda disto. O observador escolhe X% de matéria que vai permanecer, e o resto deixa colidir e desaparece. Está criado este universo. Precisa ter um observador fazendo isto. Voltamos na dupla fenda. Quando se observa, e se escolhe mentalmente, eu quero uma fenda só, e solta a bolinha, solta o elétron, adivinha? Ele passa por uma fenda, como uma partícula. Se nós escolhemos duas fendas, ele passa como onda, passa pelas duas. Nós escolhemos isso mentalmente. O simples fato do físico estar no laboratório pensando, e na cabeça dele ele pensa, eu vou fazer tal experimento, ou uma fenda ou duas fendas, todo o aparato de medição já se altera, de acordo com a intenção do que ele irá fazer. Ele ainda não fez, só pensou, e o aparato todo responde à intenção dele, isso no laboratório de física, imaginaram. E depois, na experiência do efeito retardado que o elétron já passou, mas ainda não chegou ao sensor, digamos assim, ele ainda está trafegando, uma ou duas, então nós mudamos, ele já passou e fechamos uma fenda e olha, na parede lá atrás, o que tem? Por incrível que pareça, tem uma partícula. Como pode uma coisa dessas? É por isso que eles falam, ninguém entende mecânica quântica, perceberem? Chama-se experimento do efeito retardado. Depois que já passou, se você tem duas fendas, ele passa sempre como onda, sempre ele já passa. Se depois você resolve fechar uma fenda, o que aparece? Uma partícula, e onde estão as duas ondas que já passaram? É possível fazer isso em laboratório, rigorosamente medido. Em bilionésimo de segundos. O fato de fechar fez o que? Ele voltou no tempo e passou de novo, ele não tinha chegado ainda, na parede. Então, ele volta e passa como bolinha e você fica satisfeito. Tudo isto são experimentos de laboratório de física. É assim que funciona todo o universo, toda essa questão eletrônica. É em cima disso que se tem os cálculos matemáticos que permitem construir toda essa parafernália. Isso é a parte tecnológica. Agora, o que significa isso?
Essa é a questão. O que significa? Passou, fechamos e ele passa como partícula. O que significa isto? Que nós, observadores, o físico que está fazendo o experimento é que escolhe como o elétron se comporta. Isso se chamou colapso de função de onda, do Schrödinger, o físico que fez essa fórmula e permitiu tudo isso aqui. Traduzindo, nós escolhemos a realidade que nós queremos. Por que escolhemos o carro X? Porque colapsamos a função de onda do automóvel. Se o colapso de função de onda dos dois for complementar, você escolhe uma coisa e o outro escolhe outra, isso funciona para os dois. Complementa, acresce, soma para os dois, está tudo ok. Como nós colapsamos o tempo inteiro, tudo é dinâmico, certo? Você vai mudando e daqui a pouco você não é mais a mesma pessoa, com certeza, que começou o relacionamento. Isso pode começar bem, mas pode começar a declinar. Então, durante o processo isso tem que ser avaliado, ajustado, conversado. Tem toda a bioquímica envolvida. É difícil você medir a onda e perceber que o rumo está saindo muito fora. Mas, com a bioquímica fica fácil, porque a bioquímica é facilmente percebida, você não está vendo a onda da cadeira, mas você está vendo a cadeira. Na bioquímica você vê a partícula, os neurotransmissores e os hormônios. O sentimento nada mais é que uma fórmula química. Lembram-se do DNA. Dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina, testosterona, estrogênio, ocitocina, estímulo e resposta. Toda vez que tem um estímulo, fabrica alguma substância. Vai dar 17% de uma coisa, 15% da outra, 8% da outra, 3% da outra. É uma fórmula de um bolo, literalmente. Precisa, como todo bolo, de 40 minutos no forno, aproximado. Junta o leite, farinha, fermento e coloca no forno. 40 minutos. Não adianta tirar com 35 minutos que não tem bolo, é uma pasta. Se passar para 80 minutos também não, queimou. Há o tempo exato para aquela fórmula funcionar, no caso da nossa bioquímica é a mesma situação. Você criou as substâncias, você pôs o estímulo, começa a fabricar, juntando lá os átomos, moléculas, começa a fabricar os neurotransmissores e os hormônios. Está tudo variando, toda essa taxa bioquímica no seu organismo variando. Precisa de tempo para formar as moléculas. Não adianta querer fazer isso em 5 minutos, 15 minutos, nos relacionamentos. Imediatamente, esquece. Não há tempo atômico de química, para formar os neurotransmissores, para formar esta fórmula, para formar o sentimento. O sentimento é pura bioquímica. Claro, pode ser analisado por todos os outros ângulos também, mas é pura bioquímica. Isto, no devido tempo, gera esta fórmula, gerou um sentimento. Enquanto for mantido 18% disso, 13%, 5%, 8%, o sentimento existe, ao longo do tempo, pode colocar 1 milênio, milhões de anos, infinito. Se mantiver a fórmula. Se por alguma razão, baixar, hipoteticamente, a dopamina de 18% para 17,9% e a serotonina de 15,8% para 15,7%, e assim por diante, e elevar um e subir outro, o que começa a acontecer? O bolo começa a não ter o mesmo formato, textura. Em termos de sensação, de emoção, você começa a sentir uma diferença de sentimento. Poeticamente, fala-se que não se deve pegar aquela plantinha e macetar, dar tapa na plantinha, pois mata a plantinha. O ideal é colocar adubo, água, vento, sol, que a plantinha permanece, fica firme, entenderam? Se mexer na bioquímica, se mexer nesta fórmula, vai desaparecendo. A onda já foi para o espaço, digamos assim, mas a onda é difícil de ver, o yin e yang já está fazendo assim, mas é difícil. Olhando o lado bioquímico, que é matemático, você, em si, também não olha no outro, sente. Você se sente como? Sente o que o outro faz, pela reação do outro você sabe como está todo o nível desta fórmula mágica, gerando o tal do sentimento. Mexeu nisso, você sente em você, ou sente no outro. Corrige o rumo o mais depressa possível, volta ao 18% da dopamina, sobe, ajusta tudo de novo. Como se cria e descria toda esta fórmula bioquímica? Estímulo e resposta. Se você fala coisas boas e positivas, construtivas, alegres, são arquétipos, você eleva, fabrica dopamina, serotonina, endorfina e tudo mais, são frequências também. Formou a fórmula, tem um sentimento. Está tudo bem. Agora, faz uma crítica pesada. Você fez uma crítica pesada e a dopamina do outro baixou para 15%, em relação a quem? Em relação a você, entende a dinâmica?
Chama-se neuroassociação. Tudo é neuroassociado. Tudo que você vê e tudo que acontece para você é neuroassociado com você e o objeto lá, algo que você está vendo. O seu cérebro cria uma neuroassociação. Quando você faz bem para uma pessoa, ele fabrica dopamina e associa a fabricação dessa dopamina comigo. Eu sou o agente que cria dopamina nele, foi o que eu fiz para ele que ele criou a dopamina. Ele ficou forte, feliz e poderoso. Por quê? Porque eu fiz algo bom para ele. Está neuroassociado, não tem escapatória. Se eu fizer uma crítica, algo ruim, o que acontece? Uma neuroassociação também, ele perde dopamina em virtude de uma crítica, de uma cobrança, de qualquer coisa desagradável. Diminui em relação a quem? A mim. Então, o bolo de chocolate começa a ficar disforme, lenta e gradualmente. Porque isso é dia após dia, a cada conversa, a cada gesto, a cada contato segundo após segundo, a fórmula está em andamento. É igual àqueles indicadores que existem nos hospitais. Nos aparelhos, tem umas tabelas, uns gráficos, e está tudo variando, se trata bem, está tudo ok, está no ponto certo, se não. Entendendo isso, não ficou fácil ter relacionamentos. É entender, isto é uma ciência, isto não é um cupido com uma flechinha que sai olhando e fala é aquele, isso é licença poética. Tudo e qualquer inter-relação tem uma física, que tem uma química, que tem uma bioquímica. É sistema dentro de sistema. Mas no caso do relacionamento é algo fácil de vocês perceberem. Tudo isso já foi medido em laboratório, analisado etc. Richard Feynman, o físico, dizia o seguinte: o fato de entender como são os átomos da rosa, não me impede de apreciar a flor como uma rosa. Ah, mas se eu entender toda essa bioquímica do relacionamento, perdeu o romantismo. Não, ao contrário, assim você é capaz de aumentar ainda mais, porque da mesma maneira que você cria no outro, você cria em você. Você é capaz de administrar em você a quantidade de dopamina, endorfina, serotonina, em relação a tal pessoa, a qualquer pessoa. É uma escolha pessoal, lembra? O colapso da função de onda, observador, nós escolhemos quanto nos queremos ter de dopamina em relação a uma pessoa, e serotonina e tudo mais. É a nossa intenção que colapsa a função de onda da molécula da dopamina. Então, não é algo aleatório, por acaso, é claro que precisa haver conhecimento, senão você pode cair em uma situação onde a pessoa me ama, mas eu não a amo. Tragédia, suicídio, desgraça, é o que acontece, muito. Por causa disso, não há conhecimento desta bioquímica. Se você conhece isso, você consegue administrar toda essa situação. Conhecimento é poder, tudo é poder. Quando o observador colapsa, vou falar o óbvio, espero que todo mundo concorde, ele só colapsa para amor, felicidade, alegria, prosperidade, crescimento, evolução, prazer etc., tudo do lado bom, tudo do lado do bem. Podemos classificar tudo isto, é uma palavrinha, tudo que é amor e suas consequências, chamamos de bem. E tudo que não é amor, podemos classificar com o nome mal. São somente nomes, mas o fato é que está mais do que provado, pela nossa própria experiência, que o universo funciona para o lado do bem, do crescimento, da evolução. Você vê um cavalo nascer, ele cresce. Uma plantinha, ela cresce. Tudo cresce, tudo evolui. Se você recebe amor, você se sente bem. Se você leva um tapa, você se sente mal, afetou seu sistema nervoso central. Portanto, só vai funcionar de um lado. Mas duas pessoas resolveram contrariar esta organização geral da coisa e isso não é legal. Porque, se o negócio correr assim, está desbalanceado, digamos, o coeficiente de amor do universo, porque tinha amor, agora não tem mais. Afeta a física da coisa, precisa encontrar um ponto de equilíbrio de novo. Vocês já imaginaram se isso for levado adiante? Exponenciar essa situação. Um casal não se dá mais, mas resolve empurrar com a barriga. Aí 2.000, 5.000, 1 milhão, 500 milhões. No planeta, só podemos chegar, grosso modo, a 3 bilhões. Imaginem 3 bilhões de seres que já não se dão bem, resolveram ficar juntos, na marra, por causa de casa, carro, apartamento, barco, iate, avião, essas coisas. Como é que faz? Como é que faz com a energia inteira do planeta? Vocês já imaginaram? Porque parou a polaridade de matéria que o amor cria, e começou a criar antimatéria. Cada vez que tem discussão, que tem desamor, cria-se antimatéria. Perceberam que rompeu o equilíbrio? Não vai precisar chegar a 3 bilhões. É grave, depois de certo número rompe o equilíbrio energético do planeta. Vocês já imaginaram o planeta inteiro ter uma carga de antimatéria nele brutal?
Como é que fica? Vamos falar de geologia. Como é que fica terremoto, maremoto, tsunami, vulcão? Tudo isto são efeitos geológicos de uma contraparte onda, energia. Entendeu? Do mesmo jeito que você somatiza, você pensa mal e você desenvolve um câncer. Se você tem muito ódio e ressentimento, vai desenvolver um câncer. Você acha que o planeta consegue ficar todinho com antimatéria sem gerar uns terremotos 8,8 e uns vulcões? Porque é a forma que ele tem de liberar energia para encontrar um ponto de equilíbrio de novo, da mesma forma que nós temos que ter uma catarse ou vamos embora, certo? Se a pessoa odeia, odeia e odeia, não faz terapia, não faz catarse, não limpa isso, sem problema, mas um pouco de tempo e ela sai dessa dimensão e fim. Quer dizer, a energia dessa dimensão, ela é equilibrada de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Então, em termos humanos, duas pessoas conseguem empurrar isso até certo ponto, mas inevitavelmente, começa a ter problema de dinheiro, afeta o trabalho, os negócios, tudo. Só o amor constrói. Só energia positiva que agrega, que acresce, que evolui. Na hora que fez isso aqui não tem mais campo. Se não tem mais campo, é um monopólio e vai ficar bem capenga. Só que monopólio não pode existir no universo, prótons andando sozinhos, elétrons também. Não funciona desse jeito, precisa formar campo. Se fizer assim, o mundo está cheio de pessoas, você está cheio de yangs e yins. Tem 7 bilhões, lembra? Energia, polos opostos, em yang se atraem, inevitavelmente. Então, mais cedo ou mais tarde este yin vai dar, de cara, pelas caminhadas da vida, com um yang, que vai dar complementação de alguma forma, e esse yang vai achar um yin pelo caminho também. Ou um ou outro, ou os dois, quer queira, quer não queira. É física, não tem como, você pode passar um ímã em cima da mesa e os clipes vão pular ali. Agora se não é um ímã, se não tem campo, eles nem se mexem. Então, a atração magnética, o próprio nome já está falando, a atração magnética ela existe inevitavelmente, isso faz parte da realidade última do universo. Então, todo yang está tentando atrair um yin e todo yin está tentando atrair um yang. Se formar um campo, isso praticamente cessa. Se for complementar, se está tudo bem e ninguém está macetando a plantinha, não quebra a fórmula. Não quebra a onda, o campo está funcionando, isso dura eternamente. Mas se começar a quebrar, tudo interconectado, tudo emaranhado quanticamente, se estiver tudo emaranhado, significa o quê? Que todas as pessoas do planeta Terra estão emaranhadas. Vamos falar só do planeta, todos estão emaranhados porque todos partiram da mesma bola de energia que criou os átomos e o universo e etc. Se todos estão emaranhados, logo existe uma atração geral de todos com todos. Vai variar a peculiaridade, as coisinhas, detalhes de frequência. Você tem mais atração por uma pessoa e menos por outra devido à frequência que a pessoa está escolhendo vivenciar. A pessoa escolhe, pelos sentimentos e pensamentos dela. Ela escolhe se atrai uma frequência X ou Y, mas em termos globais, todo mundo é atraído por todo mundo. Isso significa que a atração magnética está funcionando, não tem como evitar. Você atrai o tempo inteiro. Mas vamos supor que em determinado momento, dada a circunstância, momento no tempo, o seu yin está na China, o yin ideal, digamos assim, o povo vai falar que é alma gêmea, o yin que está com a frequência ideal no momento, está lá na China. O que vai acontecer? Existe uma atração magnética, o yang deu o nome de que para isso? Sincronicidade. O sujeito, seja lá quem for, sai lá da China, vai para a Europa, entra em uma empresa que faz negócio, e manda ele para São Paulo, para verificar algo, fazer um curso, várias possibilidades, todas em aberto. Ele está passeando na Avenida Paulista, em um domingo, e você esbarra nele, ou está no shopping, tomando café e você esbarra na pessoa. É complementar. Não se preocupe, será trazida, dos Estados Unidos, Argentina, China. Não tem problema, pode escolher. Tem 7 bilhões, vai existir uma complementariedade de qualquer maneira, porque é magnético. E não tem um só, concordam? Que vai estar em uma polaridade que dá campo, não tem uma só pessoa, isso seria escassez de recursos. Há infinitas possibilidades no universo, aparece energia sem parar. Já ouviram falar em explosões de raios gama? Raios gama é um negócio que em questão de segundos, 3, 4 segundos, entra energia no universo equivalente a 1 milhão de galáxias. A energia que tem em 1 milhão de galáxias, imaginem, nós estamos em uma delas, que tem 200 bilhões de estrelas. Pega 1 milhão dessas, soma a energia.
Houve uma explosão há uns anos atrás que eles detectaram por acaso, só neste caso, de 3 ou 4 segundos, foi 1 milhão de galáxias que entrou de energia no universo. Então, aquilo que se fala de Big Bang não é bem assim, teve um Big Bang, não é assim. Faz-se Big Bang a hora que se quiser, lembra? Precisa ter um observador que colapsa tudo, ele não deixou matéria com antimatéria se anularem, certo? Pois então, como tem um balanceamento geral do universo, precisa manter equilibrado, de vez em quando se injeta um pouquinho aqui e um pouquinho ali, para a bola ficar direitinha. Entra energia ou não entra? Aquela tal lei de que a energia total do universo é conservada, não muda nunca, não é verdade. Cada vez que acontece uma explosão de raios gama, é injetada uma quantidade incomensurável de energia, fora as partículas virtuais que aparecem no nosso universo da mecânica quântica. A mecânica quântica é espetacular porque é cheia dessas novidades. Sai uma partícula do vácuo quântico, emerge no nosso universo atômico, fica aqui por um tempinho rápido e desaparece de novo. Como é mantida essa energia total o tempo todo? Não existe isso, as partículas virtuais não se iluda pelo nome virtual, elas quando entram nesse universo, elas são partículas mesmo, elas interagem, transportam energia, somem, entra, isso é o tempo inteiro, entendeu? O tecido do espaço-tempo, ele é rasgado e costurado o tempo inteiro. Porque nada é sólido. Tudo é uma onda, então a onda flutua o tempo todo. Toda essa construção de prótons, nêutrons, quarks, tudo isto é frequência que diminui. É energia congelada, na prática só existe uma onda lá embaixo e essa onda flutua o tempo todo. Nós somos níveis de organização disso. Outra coisa é o tunelamento quântico. A energia que vem na tomada, na parede, você põe os 2 pinos, vem o elétron e chega lá, qualquer coisa que tenha nos pinos impede a passagem do elétron para o pino do seu liquidificador. Como que passa a energia? Como se liga o liquidificador? E sempre funciona. É o tal do salto quântico, ele desaparece daqui e reaparece no seu pino, chama tunelamento quântico. É emprestada uma quantidade de energia do vácuo quântico para ele, para esse elétron, na posse dessa energia ele fica muito energizado, muito forte, ele rompe a barreira que tem que pode ser qualquer sujeirinha atômica, e passa para o pino, com o empréstimo de energia que o vácuo quântico deu para ele. Então, também entrou energia para ele poder entrar no pino do seu liquidificador. Será que é desse jeito o universo? Já ouviram falar do microscópico de tunelamento quântico? Pois é, o microscópio usa o tunelamento para fazer uma varredura nos átomos e mostra átomo individual, com as ondas. O átomo e as ondas saindo dele. Já se tem a foto disto. Se alguém duvidava que existe a parte ondulatória da matéria, não precisa mais duvidar, agora dá para ver, tem foto desse microscópio, no átomo. Maslow foi um grande psicólogo, que viveu no século XX. Ele definiu uma escala com 5 degraus de necessidades humanas. Toda a propaganda, todo o marketing está baseado nesses 5 degraus. E tudo que forem vender também, terão que usar isso, pois caso contrário, não vende. Toda a sociedade está estruturada nestas 5 necessidades. Primeiro degrau, fome, enquanto essa necessidade não é resolvida, a pessoa não sai desse estágio, desse degrau. Nenhum dos degraus pode ser transposto enquanto aquilo não é resolvido na pessoa, enquanto você não tiver comida, você não pensar em outra coisa na vida. Quem já passou fome, sabe do eu estou falando, quem não passou não tem ideia. Pode experimentar, fiquem 2 dias sem comer, deixa a taxa de açúcar no sangue cair e você terá uma ideia do que é isso. Você não se preocupa com mais nada, só com um prato de comida. Assim, não fica fácil você manter muitas pessoas parada, estagnada na vida. Imóvel, controlada, se eles não tiverem comida. Porque eles não vão pular de degrau. Nós já estamos com mais de 1 bilhão de pessoas nessa situação. Tem mais de 1 bilhão que ganha $1 e pouco por dia, então esse povo não come, não pensa, não faz anda, está lá. Mas, alguém tem que trabalhar, assim temos a classe média, que come, há um pouco de comida. Eles já têm comida então eles pulam para o segundo degrau, preservação de espécie. O terceiro degrau é poder. O quarto degrau, autoconhecimento e quinto, espiritualidade. Segundo degrau, se isso não for resolvido, não sai do segundo degrau. Igual o povo do primeiro que também não sai de lá. O que tem no segundo degrau? A preservação da espécie, que é relacionamento, sexo. Então, enquanto isto não é resolvido, fica parado. Nós temos, basicamente, toda a classe média do planeta inteiro, parada no segundo degrau. Praticamente ninguém se preocupa com poder. Ninguém, praticamente.
Se você contar as pessoas que estão no poder, no mundo inteiro, dá alguns milhares, certo? Tem aproximadamente 600 pessoas no Congresso, cada Câmara Legislativa mais 40, 50 ou 80, mais os vereadores, soma tudo isso, quanto dá? Alguns milhares. Multiplica este resultado por 200 países. Totalizam 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Em 7 bilhões de pessoas. Exclui 1 bilhão, sobraram 6 bilhões. Subtrai esses 300 mil, sobraram bilhões de pessoas paradas na classe média, média baixa, média alta, mas parados, porque é o pessoal do poder, é o pessoal da classe média. Todos esses 6 bilhões estão parados. Enquanto isso não for resolvido, não muda nada, porque não mudarão de degrau. Quanto mais passar para os próximos degraus, autoconhecimento e espiritualidade. Autoconhecimento. Vamos supor que mecânica quântica seja autoconhecimento, veja bem, se tudo que eu expliquei, até agora, fosse entendido mesmo, e a pessoa entendeu mental e emocional, assimilou e está vivenciando, nos teríamos que ter chamado já a PM, Polícia Militar para poder controlar, porque, estaria um tumulto aqui, às 3 horas da tarde, porque isso já aconteceu. Em uma reunião de recursos humanos, aqui em São Paulo, anunciaram uma palestra de emprego, para sexta-feira às 14 horas, sem necessidade de fazer inscrição. Haverá uma palestra que falará de emprego. A capacidade do auditório era de 100 pessoas. Uma hora antes de iniciar a palestra já havia 700 pessoas na porta do auditório. Chamaram a PM para controlar o povo. Falou a palavrinha, emprego, percebeu? Nós estamos falando de mecânica quântica, 30 pessoas, certo? Talvez se nós fizéssemos a palestra, emprego e mecânica quântica, quem sabe melhora potencialmente. Há uma melhor, sexo e mecânica quântica. Gozado, isso ninguém pergunta. Não tem um pedido, tudo é onda, não tem pedido. Raríssimo. Você pensa que um produto desses terá uma demanda gigantesca? Não. Você tem até que tomar cuidado ao falar deste assunto porque vira uma maré mundial. Que nada, de jeito nenhum. O que significa uma coisa dessas? É um dado sociológico, interessante, tem até trabalhos científicos sobre isso. O que significa? Como há um produto que emite uma onda que pode aumentar a libido, testosterona, estrogênio e tudo mais, e quase ninguém pede isso. Concorda que tem algo errado? Tem. Isto não é a prova de que o segundo degrau está mantendo todo mundo paralisado nisso. Ou não acredita que uma frequência pode fazer isso? Como é que se mantém isso do jeito que está, todo mundo paralisado? Estimula de um lado e reprime do outro, em Yang. Você não pode formar polo. Você não pode formar campo, se não resolve. Se resolver, você vai para o terceiro degrau, vai incomodar o povo que está lá, e eles não querem isso. Então, você precisa ficar parado no segundo degrau. Você não pode formar campo, estimula e reprime. Já perceberam que tudo está baseado nisso? Esse controle social está baseado nisso, estimula e reprime. Só o fato desta palavra ser um tabu, um problema, esse assunto é o tabu do tabu do tabu, mostra que a humanidade não consegue tratar deste tema de forma natural, não consegue. Isto é muito complicado. Nem se toca no assunto e quando se toca, fala-se de maneira que vulgariza, diminui, estraga, atrapalha, porque não formara o campo. Agora, terceiro degrau. É loja que não tem porta, que você não sabe nem que existe. Você bate e tem uma senha, você nem sabe que existe, revista que você nunca saberá que existe. Existe um mercado, existe produto, existe uma propaganda única e exclusivamente voltada para o terceiro degrau. Totalmente transparente e invisível para o resto. Agora, saiu do terceiro degrau, depois de muito e muitos milênios, autoconhecimento e depois a espiritualidade. Você também não verá, praticamente, propaganda nenhuma para quarto e quinto degrau, porque o que esse povo compra não compensa, então não existe basicamente. Liga a televisão e dá uma olhada. Todas as propagandas são para o segundo degrau, porque ninguém vai fazer propaganda para o primeiro degrau, da fome, pois eles não têm dinheiro para comprar nada. Só se vai falar desse povo atualmente. Então, atualmente é interessante, mas saiu dessa fase, ninguém toca nesse primeiro degrau, inexistem. Então, fica estratificada. A sociedade está parada, porque as pessoas não conseguem resolver os relacionamentos yin e yang. Por quê? Porque não conseguem entender a mecânica disso tudo. Evidentemente que para manter essa situação é preciso criar os tabus e preconceitos. Tudo isso precisa ter uma aura de coisa ruim, de negatividade, de pecado e assim por diante, isso precisa ser bem colocado como algo pernicioso, ruim etc.
O paradigma é o que está em cima de tudo, é ele que rege tudo. Pegase as criancinhas com 1, 2 ou 3 de idade e incute-se nas criancinhas. Passa todo o paradigma dominante e pronto, fez a lavagem cerebral na criança. Levará décadas e décadas porque ela acredita que aquilo é a verdade, logo que você fala se não confere com aquilo, não é verdade. Então, você está errado. Esse é o paradigma. É posto para todo mundo o que é o certo, o bom, etc., principalmente quando o nosso Deus está de acordo com o nosso paradigma, pois foi ele que ditou o nosso paradigma, portanto, se você não tem esse paradigma, você é um infiel, deve ser eliminado, porque é contra. Isto gera todas essas guerras religiosas, entenderam? Por uma simples conveniência territorial. Tem casais, 40 anos vivendo juntos, não casados, está tudo bem e tudo na paz e amor, resolvem legalizar. Vamos ao cartório. Assim que assinou a documentação e voltou para casa, virou um inferno. O simples fato de assinar um papel escritural desfez o casamento, desfez a relação, desfez o amor, desfez tudo. 40 anos. Estou falando de um caso real. Bastou assinar e acabou. O que o fato de assinar um papel fez no cérebro dessa pessoa, que desfez toda a fórmula da dopamina, serotonina e endorfina. É um ritual, você percebe? É um ritual aquilo ali, arquetípico. É um arquétipo. Então, quando você faz aquilo, está associado com tanto problema, que quebra toda a fórmula que estava criando o sentimento com aquela pessoa, só o fato de assinar. Pode durar mais 2 anos, como pode durar um dia. É o poder, também é o poder do arquétipo, mas também é o poder. O papel dizendo que você passou a ter poder, autoridade, domínio sobre o outro, é um problema isso, porque significa que você comprou o passe, é seu. Essa expressão é muito complicada para formar a fórmula, a serotonina, endorfina, dopamina, etc. Veja, o ser humano é territorial, é um ser biológico que busca controlar e marcar territórios o tempo todo. Qualquer coisa que mude essa visão que ele tem, de que o território dele está sendo ameaçado, circunscrito, qualquer coisa, ele se insurge contra isso, ele vai lutar contra, mesmo que seja inconscientemente. É por isso que a pessoa chega em casa e não se entende mais, depois de 40 anos dando certo. Porque, por princípio, essa pessoa lutará contra o domínio do outro. Não há como escapar dessas questões biológicas, porque nós somos seres de evolução biológica. Todas essas regras da evolução estão gravadas a ferro e fogo em nós. Então, quando se fala, vamos legalizar, é preciso avaliar muito bem o que significa isto na cabeça do outro. Porque pode ter pessoas que dê muito certo com essa legalização e o outro acaba. Como escapar do segundo degrau? Abandonando essa busca frenética por resolver o segundo degrau, lembra? Colapso da função de onda, tudo aquilo que você põe atenção, aumenta, onde você põe o foco, aumenta, o observador escolhe a realidade, ele define o que o elétron vai fazer, nos escolhemos. Há um negócio que chama efeito Zenão, se você foca para o decaimento atômico do átomo. Por isso que você não pode pensar em um carro e ficar imaginando ele o tempo todo, porque senão, não vai aparecer carro na sua vida. Você precisa pensar e soltar. Com uma pessoa é a mesma coisa. Você não pode fixar em uma pessoa e não parar de pensar, porque não vem. Pensa naquilo que você deseja e solta. Se uma grande maioria descolapsar isso, quer dizer, parar de ficar só pensando nisso, só buscando isso, as coisas mudarão imediatamente. Sabe por quê? Porque assim que você parar de se preocupar com o segundo degrau, você pula de degrau, você transcendeu. Para de pensar em comida, você já transcendeu o primeiro degrau, aquilo não tem mais importância para você. Se você parar de pensar na questão de relacionamento, você já transcendeu, tira o foco, para o efeito Zenão, pula para o próximo degrau. Quando você tira o foco e deixa as coisas fluírem, o que acontece? As coisas de resolvem. Quando você parar de procurar emprego, o emprego vai aparecer, parar de ficar desesperado, o emprego aparece. Enquanto tiver ansiedade, não aparece. Dinheiro, capital, negócio, cliente, enquanto você ficar desesperado para ter cliente, não terá cliente. Chama-se efeito Zenão. Você está colapsando aquilo sem parar, você paralisou o processo. Desfoca, solta que o cliente vem, não se preocupa com isso, faz seu trabalho e pronto. Então, imaginem se uma boa parte do segundo degrau parasse de pensar nisso, pulava automaticamente. Mentalmente, emocionalmente. É automático, você não tem como evitar, você pula. Bom, nós teríamos muitos milhões pensando no terceiro degrau, poder. Fica interessante, milhões de pessoas pensando em poder. A competição fica acirrada.
Mas poder é uma pirâmide pequena, não tem lugar para tanta gente, não está dando certo. Então, solta o poder. Solta, os mesmos milhões, automaticamente vão para o quarto degrau, autoconhecimento. Eles vão procurar ler sobre mecânica quântica, inevitável, porque livro tem. Entenderam? Solta o autoconhecimento, e pulam de degrau automaticamente. Caíram onde? Quinto degrau, espiritualidade. Quando chega neste ponto, mudou tudo, tudo. Todos os problemas resolvidos: fome, relacionamento, poder e autoconhecimento. Porque você chegou ao quinto degrau, e esse salto pode ser muito rápido, não vai precisar de 50 anos em um, 100 anos no outro, nada disso não. Solta, é só você soltar, para de se preocupar com isso, imediatamente você vai pensar em outra coisa. É lógica. No outro dia poder, mas isso também já não interessa. No outro dia autoconhecimento. Você já encontra umas palavras, livros, o documentário, Quem Somos Nós, você diz, entendi agora. Porque você não vai ficar indo em 18.000 palestras de autoconhecimento e lendo 800.000 livros de autoconhecimento, porque isso é fuga. Isto é fuga. Se você fica parado no autoconhecimento significa que está fugindo de algo, você não pode parar. Volta. Ah, não tenho namorado, vou assistir palestra, quem sabe na palestra eu arrumo alguém. É difícil. Tem pouco homem na palestra, mas nunca se sabe, é uma possibilidade. Tem algo errado, porque não pode ficar fazendo 18.000 cursos esotéricos. Eu conheço a área, é tudo horizontal, não sai disso nunca, não é por aí. Autoconhecimento chega rapidamente, se você pegar um livro, você avalia as referências e em 6 meses você já deglute tudo aquilo e já sabe o que quer. Você não precisa de 30 livros de um assunto, você leu Amit Goswami e acabou, esquece, fim, aprende. Soltou isso. Quando chega ao quinto degrau é o nível em que você manifesta a realidade mesmo, porque se você unificar-se com o todo, você passa a manifestar a realidade que quiser, sem se preocupar com ela. Atenta para o detalhe, você não vai ficar preocupado com o segundo degrau porque o todo fornece, lembra? Ele fabrica explosões de raios gama sem parar, próton, nêutron, elétron, molécula, fígado, coração, pulmão, gente, yin e yang sem parar. Vá a uma maternidade hoje e dá uma olhadinha, como há pessoas no berçário. Nasce sem parar, aquilo é uma linha de montagem, ou então entra no site, tem um site que dá a população da Terra em tempo real, ele já desconta os mortos, nasce sem parar. Sem parar. Portanto, o abastecimento de pessoas está garantido. Não faltará pessoas de jeito nenhum, nem yin nem yang. Precisa tirar essa neura, solta isso, solta, que tem sobrando. Vocês vão dizer que não tem. Está um desastre. Está um desastre por causa do paradigma, justamente disso, que não se solta o problema, precisa parar de se preocupar com isso. Pronto, assim, subiu e, no último nível você controla sua realidade. É aquilo que o físico, Fred Alan Wolf diz, você cria sua própria realidade, foi ele que cunhou essa expressão. Ele é físico de mecânica quântica. Vendo como o observador afeta o experimento, ele tirou todas essas conclusões. Só que ele explica como física. É difícil? Tem solução ou não tem solução para tudo? Para dinheiro, para cliente, relacionamento, saúde, para tudo, só que você precisa tirar o foco daquilo. Se você entende como funcionam as leis que regem o universo, o que eu expliquei aqui entendeu, mentalmente, intelectualmente, você sente isso, precisa incorporar esse conhecimento, não adianta pensar no carro, não vem carro nenhum. Só pensou na forma, você precisa acreditar que o carro está na garagem, sem abrir a porta da garagem, nunca. Isso é para meia dúzia, atualmente. Porque é meia dúzia que consegue entender e sentir, não tem dúvida, não tem medo, não tem ansiedade, porque se você ficar com ansiedade, pode parar e você já não sabe como funciona. Você está com tanto medo e com tanto desespero para conseguir isso porque se você colapsa a função de onda e cria sua própria realidade, literalmente, literal, o que é difícil. Todas as experiências que você faz, aprendeu o processo do lado positivo, não dão certo, você pensa em uma coisa, você imagina, visualiza, e nada naquilo acontece. Para você aprender se não é pelo amor e pela dor tem um método, mas a pessoa não pensa. Quando ela fica doente, ela não para pensar, eu criei isso. O que significa isso? O que eu penso? O que eu sinto? Como eu crio isso? Então, ela descria. Porém, se ela não consegue entender isso, ela acha que é vítima de uma doença. Forças hostis do universo, micróbios, vírus e eu ficamos doentes, entendeu? Não tem saída.
A doença, que seria um negócio extremamente educativo, se fosse entendido, não serve para nada. A pessoa fica doente e não aprende que ela está criando aquela situação. É muita responsabilidade a pessoa assumir que ela está criando isso, essa realidade dela. A pessoa recusa-se a ver isso, então sobra o quê? Sobra fazer o mal, sobra prejudicar, certo? Colocar fogo na loja do concorrente. Você mentaliza, visualiza, coloca bastante ódio, vai acontecer. O cara dá uma fechada no trânsito, e você fala: na próxima curva ele vai bater, ele entra no poste. Ele vai entrar no poste, entende? Tudo que você pensa você colapsa, você cria, mas ninguém faz isso de propósito. Quando alguém quer fazer isso, nem tenta fazer por si só, porque teria que vir na palestra, estudar mecânica quântica, aprender. Dá trabalho aprender, evoluir, estudar. É mais fácil ir ao feiticeiro. Vai ao feiticeiro, que ele já é um físico empírico. Ele vai mexer nas coisinhas, ele conhece empiricamente, de pai para filho, mãe para filho. Ele não entende a física que eu expliquei aqui, mas ele sabe fazer bolo de chocolate. Porque ele sabe que pega o chocolate, o leite e sai o bolo. O povo faz o quê? Vai lá, paga, está contratando um serviço. Ele manda despachar o outro para outra dimensão, acaba com os relacionamentos, etc. Quem pede, não tem, está carente daquilo, então o que você está mandando? Carência. Volta a carência. Lembra? É uma onda eletromagnética, volta a carência. A única coisa que você pode fazer é agradecer. Eu tenho, agradeço pelo meu carro, agradeço pelo meu apartamento, etc. Agradecer é a única coisa, mesmo que não tenha. Então, você confia. Querer também não pode, porque querer também é no futuro. Você precisa colocar no tempo presente. E sua rádio está emitindo falta, volta a falta. Volta a mesma falta. Esse agradecimento tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ano após ano. Enquanto o carro não vem, continua agradecendo e não abre a porta da garagem para olhar o carro. Será que não vem? Estragou tudo. Na dúvida, é cancelado, porque você manda a forma vai a uma dimensão superior, começa a agregar matéria nela, e volta nessa dimensão para ser materializada. Está vindo. Enquanto você mantém o agradecimento, aquilo continua vindo, leva um tempo. Lembra que é uma fórmula química, atômica. No momento em que você suspende a crença, suspende o colapso da função de onda, desfaz. Só funciona enquanto você está colapsando. O observador está olhando e está criando aquela realidade. Na hora em que ele para de observar e agradecer, aquilo desaparece, começa tudo de novo. Então, é muito simples e extremamente poderoso, porque você pode manifestar, literalmente, aquilo que você quiser. O X da questão é onde que você vai aprender um negócio desses. Onde? Onde tem 30 ou 40 pessoas? 50, 80. Quer dizer, em última instância, vocês são extremamente privilegiados de poder saber que isso existe, se vão aprender e entender, isso é outra história. Mas saber que existe, olha, é nos dedos, a quantidade de humanos que têm acesso à mecânica quântica nesse nível, que estamos explicando. Porque se você for assistir um físico falar, vai parecer grego mesmo, ele vai falar e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, você não vai entender. Isto precisa ser posto nesse arroz com feijão que eu estou colocando, da vida diária. Nesse nível dá para entender, dá para captar. Mas quantas pessoas têm acesso a isto? Na última palestra em Santo André, no mês passado, quando terminou, eu disse: vocês estão vendo que há umas cadeiras vazias. Pois é, eu falei, há 4 lugares, na plateia deste auditório, que deveriam estar sentadas as pessoas que vão se suicidar até a minha próxima palestra. Mas, elas não tiveram a oportunidade de saber que existe o trabalho, então os 4 lugares estão vazios. Sabe quantos, que já chegaram ao meu conhecimento, até hoje? 3 suicídios. Você vê que coisa? Eu falei, 16 anos de idade, se jogou do prédio, 12º andar. Um garoto cursando faculdade, com 20 e poucos anos, se jogou do 6º andar. E tem outro também, que eu não estou lembrando agora. As pessoas que vieram contar conheciam as pessoas que se suicidaram, não é que ouviram falar no jornal. Em São Paulo há 40 mil por ano, então não é notícia de jornal. Os clientes conheciam as pessoas que se mataram. Mas eu fiquei sabendo, por meio das pessoas que foram naquela palestra. Não é muito complicado isso. Se você conhece um depressivo, que é possível suicida, e você não fala que existe uma solução, é muito crítico isso.
Nós não estamos falando de um CD de um cantor, de um filme. Nós estamos falando de algo que fará diferença, a não ser que você não acredite, a não ser que a pessoa não acredite que conhecer mecânica quântica regredirá a depressão da pessoa. Elevar dopamina, endorfina, serotonina, é só uma questão de você trabalhar a frequência que eleva a produção de tudo isso. O cérebro produz tudo isso, porque você pensa de determinada forma. O pensamento que você tem faz com que o neurônio solte na sinapse a substância. Ele fabrica a substância de acordo com o pensamento que você tem. Se trocar os pensamentos que você tem, você muda a produção da substância e aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta tudo, acabou a depressão. Quem está usando a ferramenta aqui? Vocês não sentem no primeiro mês uma diferença de energia, de ânimo. Estou mais forte, mais confiante, mais autoestima, não sente isso. Pois é, isso é sentimento, emoção, mas a contrapartida aqui embaixo, o que está gerando toda essa resposta emocional em vocês, bioquimicamente, é a dopamina, a serotonina e a endorfina. Então, para que vocês se sintam fortes, criativos, assertivos, proativos, etc., o que eu tive que fazer? Trocar o pensamento que você tem, para você produzir a substância. É assim que você sente. É um produto químico que o seu cérebro fabrica, não é uma mágica que o Hélio fez e agora baixei criatividade nele, baixei autoestima, entendeu? Um treco abstrato, um conceito abstrato que eu passei para ele e agora ele tem autoestima. Não é nada disso não. A coisa é muito mais simples, ele aumenta a fabricação da dopamina dele, através de uma frequência que entrou e ele mudou a forma de pensar porque a frequência usa arquétipos. Então, ele muda a forma de pensar e ele produz tudo e pronto, acabou, resolvido. E isso pode ser usado para qualquer coisa, qualquer objetivo, qualquer resultado. Imaginem, agora se você sabe isso e não passa. A mecânica quântica tem enormes implicações, por causa disso, porque depois que você entendeu o processo, fica difícil, é problemático, se omitir, eu não quero nem saber do problema dele, não me interessa, entendeu? Isso é o que você fala quando está na física do Newton. Ele está lá, e eu estou aqui, não tenho nada a ver com ele. Mas quando você entende mecânica quântica e entendeu que está tudo emaranhado, que as duas ondas estão entrelaçadas, o tempo todo. Não importa ele ir para a casa dele, indica uma pessoa da plateia, ele pode pegar um avião e ir para a China, nós estamos emaranhados de qualquer maneira. Quando o namorado ou a namorada de vocês vão para os Estados, para a Europa, seja lá para onde for, e vocês não continuam sentindo a conexão com a pessoa. Com 8.000 quilômetros, com 10.000 quilômetros de distância. E os filhos, você não sente a ligação. Aconteceu um negócio e você não sabe que aconteceu alguma coisa com o seu filho. Pois é, no livro Mentes Interligadas, Jim Hadin, tem vários desses exemplos. Isso significa o quê? Que o emaranhamento continua, não importa a distância que as pessoas estejam uma da outra, continuam conectadas. Portanto, como pode ignorar tudo isso? Não dá para ignorar. Significa que a responsabilidade de entender mecânica quântica é astronômica, a sua vida muda de qualquer maneira quando você entende isso. E se a sua vida muda, o mundo muda, porque é um efeito cascata, certo? É um que muda, 2, 4, 8, 16, 32, 64.128.256, mudaria rapidamente. Tem solução para tudo e muito rápido, mas depende de que as pessoas tenham conhecimento. Um único conceito é preciso entender para poder começar a mudança, que não existe matéria, só existe onda. Tudo é onda. A partir daí, tudo pode ser mudado e resolvido num instante, fácil, porque a onda responde imediatamente. Sempre agradecendo. Não pode nunca colocar carência, nem falta e não pode desfocar, parar de agradecer. Não é que você vai ficar agradecendo sem parar, porque o universo também não consegue trabalhar. Você agradece e solta. Não adianta ir lá e ficar fazendo 1 milhão de agradecimentos. É um agradecimento, porque se tiver que fazer 10, você não acredita, não confia, certo? Você vem e me fala, Hélio, você pode fazer um negócio para mim. Passa 3 minutos e ela pergunta, Hélio, vai dar para você fazer aquele negócio para mim? Eu vou responder, assim que você parar de fazer as perguntas, eu posso fazer o que você quer. É a mesma coisa, enquanto você não parar de agradecer, também não pode acontecer nada. Um único pedido. Mas para esse precisa ter fé, porque você vai fazer um único pedido, virar as costas e acabou, está resolvido. Não fala mais no assunto. Mas, todo dia tem que reforçar.
Não precisa reforçar nada. Você entende as fórmulas. 400 vezes se escreve no papel. Não precisa nada disso. É uma única vez que você agradeceu. Está feito, virá de qualquer maneira, se você acreditar. Por isso que o ideograma japonês, oportunidade e crescimento são o mesmo. É o mesmo, certo? Você pode achar que aquilo é uma crise, um desastre ou pode achar que é uma oportunidade de crescimento. Plateia. Então, não existe pessoa errada. Professor Hélio, não. Pessoa errada não existe. Existe não complementar. Veja bem, só cria endorfina, serotonina, dopamina e etc. Do lado do bem. Do lado do bem, do lado do amor. O outro lado, você perde dopamina, serotonina e endorfina. Você perde, por isso que você vai para o buraco. Então, do lado do amor só pode formar a substância, se o estímulo que está sendo passado, o sentimento, a emoção, for de amor, aí em você está formando, caso contrário, não tem como. Agora, é a pessoa errada porque é baixinho, gordinho ou careca. Isso são conceitos, preconceitos e tabus e etc. Isso é criação humana, o universo está funcionando. Aparece a pessoa com certeza absoluta, mas se você coloca inúmeros de critérios, que impedem aquilo, paciência. Mas que funciona, funcionou. Então, essa coisa de pessoa errada, é extremamente relativo, é conceito humano. O fato de alguém ter sido o meio, ou seja, que criou toda essa substância, toda essa bioquímica, esse sentimento, só pode acontecer se essa pessoa está lhe fazendo bem. Porque se estiver fazendo mal, essa pessoa retira de você todas essas substâncias. É aquilo que se convencionou chamar, seja literário ou não, ou metafórico, de vampiro-vampirismo. Você tem contato com uma pessoa, termina a conversa e você está exaurido, porque a pessoa sugou tudo de você. Esse exaurido, o que é? Todos os neurotransmissores e hormônios e tudo que você perdeu. Então, vampirismo só tem um significado, ele é do mal, ele é negativo, ele extrai, ele não dá. Se você ganha dopamina, serotonina, endorfina, você ganhou, foi criado. Só se ganha por amor. Vocês já viram alguém dar algo por ódio, dar alguma coisa porque odeia? Não existe isso, é uma contradição. Portanto, funciona. O universo funciona. Se nós o deixarmos trabalhar em paz, se nós não atrapalharmos, facilmente, tudo é solucionado. Tudo resolvido. Agora, tem que entender isto. Entender, este é o problema. Vamos supor, aqui na Casa Verde. 2, 3 palestras, tem pessoa que veio nas 2, 3 ou 4, então supostamente, quantas palestras você já assistiu? 4. Já entendeu? Não. No outro espaço, 50 palestras, já entendeu? Não. Agora, na primeira palestra, quantas perguntas? 0. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 30ª, na 50ª. 0. Tem algo errado no reino da Dinamarca, por isso que a coisa não toma uma dinâmica, massa crítica, um aprende que passa para o outro que passa para o outro. Não acontece isso, porque não conseguiram entender. Entendendo isso, muda tudo na sua vida, quem está em volta vai perceber, você pode até não falar, mas vão perceber. Como é que você está assim? Só rejuvenescimento celular já chamaria a atenção do povo, pode ter certeza. Pôs o estímulo, e o que acontece? Pé no freio. Assim que a onda entra, o normal é acontecer o que? Puxa o freio. A onda já entra com toda esta informação que eu falo na palestra, tudo. Só que essa onda, bate, vai pegar seus paradigmas inteiros e jogar tudo para o alto, no lixo. O universo é assim. Podemos ir para frente? Não, não, porque eu escutei algo aos 3 anos de idade que era assado, agora você está falando que é assim, mas é assado. Pronto, empacou. Vocês notaram a quantidade de paradigmas nessas 3 horas que foram deletados nessa palestra? Pelo menos eu tentei. Muda tudo, se conseguisse entender o que eu falei, mudaria tudo. Não sobra pedra sobre pedra, se a maioria deixasse isso entrar facilmente. Ficou provado que se solta uma pedrinha, ela cai, solta e cai, solta e cai. Isso chama a lei da gravidade. É uma força. Solta e cai. Preciso continuar soltando a pedrinha? Quanto? 1 trilhão de vezes para você acreditar. Se na primeira vez, segunda, você entender. Fim. Não me jogo mais do prédio. Porque se eu me jogar do prédio você falou que tem uma, tal, lei da gravidade, vou me esborrachar. Já não vou mais, salvamos um suicida, certo? Se ele entender a lei da gravidade. Plateia. Mas às vezes, a pessoa não quer vir. Professor Hélio, se não quer, não quer. Amém. Você deu a oportunidade. Solta, solta, desfoca.
O que atrasa o processo da ressonância é o freio que a pessoa puxa, porque ela não deixa trocar o paradigma. Todos nós fomos doutrinados, maciçamente a pensar na matéria. Nós estamos falando o contrário, que tudo é uma onda. Isso que eu nem falei, nem deu tempo ainda, mas tem 4 DVDs já. O que você põe de pedido na ressonância? Você pode por qualquer coisa. Você pode pedir o conhecimento inteiro de um livro, de uma biblioteca, de um curso. O conhecimento inteiro dele indica uma pessoa da plateia, se você quiser. Qualquer coisa, tudo pode ser transferido. Tudo. E para cair essa ficha, leva um tempão. Depois de várias palestras que fiz, até que falei, pode pedir rejuvenescimento. Bom, então passaram a pedir, mas isso levou um ano e meio. Eu falo, pode pedir tudo, TUDU. Sabe o que significa na cabeça das pessoas? Um negócio desse tamanhinho assim, demonstra algo de proporção pequena, uma caixinha, o paradigma da pessoa. O que é possível no universo? É a caixinha que falaram para ela quando ela tinha 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, 9, 10. O pai e a mãe, professor. Encaixotou. Tudo na cabeça do Hélio é do tamanho do universo. Na cabeça de determinada pessoa é assim pequeno, na de outra pessoa já é assim, médio, na outra pessoa é assim, imenso. Então, pedem proporcionalmente, ao que pensam, acreditam. Enquanto, não falei, rejuvenescimento, ninguém pediu. Imaginem esta situação. O todo quer te dar tudo, mas você só quer receber uma coisinha assim, demonstra algo bem pequeno, porque é o que você acredita que ele pode te dar. Perceberam o tamanho da tragédia? Porque você não pode pedir isso, você não merece. Como você pode receber tudo se você não merece? Por definição, de nascença, você não merece. Percebem? Você acabou de nascer. É claro que quando você acabou de nascer você não vai entender, mas quando tiver uns 2 anos de idade, você vai ouvir isso, vão dizer, amigo, você está condenado, de cara. Não interessa, está condenado, começa a pagar. Ah, mas foi o meu tataravô. Não interessa, a dívida é sua, pode pagar, está aqui, Serasa, é familiar, pode pagar. É isso que acontece conosco, preciso especificar mais isso ou não? Está claro? Você já nasce devendo. Portanto, você não pode querer nada, você só pode querer pagar. Coloca esta única crença na cabeça de uma criancinha e você a condenou para o resto da vida dela a vegetar. Ela não sai mais, e vai precisar fazer terapia para resolver os probleminhas. É o que esta crença única vai gerar nela. Porque aí, emprego, trabalho, relacionamento, saúde, tudo foi para o espaço. Tudo, por causa de uma única crença. Agora imaginem, você não recebe uma crença. Nós somos doutrinados. Vamos à escola, aula, 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 tudo, todo o entorno enchendo a cabeça da criancinha com o paradigma vigente. Então, você se espanta que lá no outro lado do mundo um sujeito coloca um cinturão bomba, aperta o cinturão, mata 200 e ele vira pó. Não, para ele é a coisa mais normal do mundo. É o que ensinaram para ele, que se ele apertar o botão encontra o paraíso celestial. Ele aperta. Como não ensinaram isso para nós, não fazemos isso, mas fazemos outras coisas. Temos os mesmos problemas, só varia o método da doutrinação. Esse é um processo arquetípico, o que significa isso? Você vivencia um determinado arquétipo. Arquétipo é o projeto inicial do universo, de tudo que existe. É a perfeição daquilo. Então, você tem o arquétipo do garçom é o garçom perfeito. O arquétipo do engenheiro é o engenheiro perfeito. O arquétipo da casa é a casa perfeita, e assim por diante. Mas existem arquétipo de situação. Situação, guerras, tem arquétipos que regem isso, vivenciam isso. Evolução planetária tem um arquétipo que administra isso. Isto está debaixo de uma enorme direção. No momento, como é que se poderia provocar uma mudança de consciência maciça em alta velocidade? Vocês veem a dificuldade. Tem a ressonância, mas quem quer fazer, não é. É essa coisa toda. Então nós não podemos ficar esperando que venha 1, 2, 30, 40, 50, 80, 150. Tem 7 bilhões. Então temos a ressonância particular, personalizada, e você pode pedir o que lhe interessam. Então, ele vem e pede as coisinhas que ele quer, fim. Mas tem 7 bilhões, não vai dar para fazer desse jeito com tudo isso. Na instância superior, tem um jeito de fazer isso para 7 bilhões, isto é, o planeta inteiro. Não é uma onda. A informação não está em uma onda. Então tudo bem, você pega o planeta, ele gira em volta do Sol, certo?
Põe uma onda grande em um lugar no espaço, a Terra vem, gira em volta do Sol, o Sol também gira em volta de outra coisa, aí eles vão girando, girando e girando. É um ciclo isso aqui. Entrou na onda, a Terra girando, entra na onda, uma onda enorme, essa onda tem a informação dessa evolução de consciência. Ele pede uma onda de metalurgia, então ele recebe todo o conhecimento de metalurgia. É para ele, personalizado. Mas o planeta todo tem problema de consciência, de entender mecânica quântica. Então, é preciso passar o conhecimento da mecânica quântica para o planeta inteiro, 7 bilhões de pessoas. Não vai tocar um CD grande, não precisa, tem uma onda. Uma pessoa pensa e cria a onda, o planeta inteiro passa pela onda. Todo mundo recebe a informação, essa informação expande a consciência, limpa, cura, faz catarse em todo mundo, mas leva um tempo. Esse giro dentro dessa onda leva 2000 anos. Acabou de entrar em 2007. Então, fiquem tranquilos porque tem tempo. Em 2007, entraram totalmente na onda, o tempo todo recebendo informação, os 7 bilhões de pessoas. Você pode ver que o negócio está um tanto quanto agitado. Em 2007 estava agitado, 2008 agitou mais, houve a crise financeira. Em 2009 agitou mais, veja 2010 como é que está. Em 2011 serão mais, 2012 mais, 2013 mais e assim vai. É por isso que vocês veem as pessoas um tanto quanto mexidas, pelo mundo afora e não sabem nem o que está acontecendo. Mas estão todos tendo catarse sem parar, está vindo à tona, está pondo o dedo em todos nus. Não vai poder deixar o paradigma do jeito que está, porque essa onda está batendo em todos os nus que existe. E fica lá, dia e noite a onda batendo. Sem parar, fica lá. Pensa bem sobre isso, não, eu não vou mudar, mas é melhor, não, não. Imagina isso nos 7 bilhões, ao mesmo tempo, durante 2000 anos, muda. Muda é lógico, logo você verá macro. Lembra-se do nosso caso aqui. Primeiro mês, limpou tanto, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, lembra que vai tirando a casca da cebola. Cada mês aprofunda a limpeza, a catarse etc. Essa onda faz a mesma coisa, mês a mês, seguidamente. Então, fique tranquilo, porque muda, de qualquer maneira. É pura física, não tenha nada a ver com religião isso que eu falei agora, é pura física. Vai mudar o inconsciente coletivo e o consciente também, vai mudar tudo. Muda tudo, não tem como não mudar. Consciência é feito de átomos. É uma bola de energia, uma nuvem, uma onda. Entra outra onda em cima, colidiu, passou informação. Quando entra energia em um trauma, por que cura? Porque tem a catarse. O trauma tem endereço. É um conjunto de átomos. Quando você injeta energia em um átomo, os elétrons que estão em uma camada mais embaixo numa órbita, eles energizados, eles ganharam energia que veio de fora, eles dão o salto quântico. Eles desaparecem, demonstram um ponto, e aparecem em outro ponto. Eles não trafegam entre os pontos, eles somem e aparecem. Some deste universo e aparece, neste universo de volta. Energizou então, aquela bola de trauma que você tem, abriu. Então, levantou o tapete, no trauma, abriu e veio tudo à tona. Porque entrou energia, abriu. Você precisa perdoar seu pai. Você diz, não perdoo porque isso é imperdoável. Não perdoa. Bom, entrou energia para perdoar, abriu, não vou perdoar, você está tentando fazer o quê? Colocar mais energia, colocar concreto em cima, certo? Você está tentando colapsar aquilo, o efeito Zenão, para parar a expansão de energia que está tendo no trauma. Você quer fechar o trauma e concretá-lo, só que você não consegue fazer, a única coisa que você consegue fazer é parar o seu processo, você estanca, você puxa o freio. Mas o que acontece? Está entrando energia continuamente, não é que entra energia a cada 5 segundos, você está imerso na onda cósmica. Então, sem parar, a onda está entrando. Você tenta fechar e ela abre, você tenta fechar e ela abre. De onde você está tirando energia para tentar tampar o trauma de novo, fechar, controlá-lo? Da sua energia, você não pode tirar do cosmo, você tem que tirar da sua. Para tirar da sua, você vai tirar de onde? Você tem uma conta corrente sua, energia vital, o Xi, você tira do Xi. Só que esse Xi tem uma quantidade, digamos em quilos, você pode sacar, você saca, saca, saca e saca, daqui a pouco o seu pulmão, coração, rim, circulação, cérebro, estão todos precisando dessa energia. Você está tirando essa energia e pondo para segurar o trauma, para alimentar o concreto que está ali.
O que vai acontecer? Você vai se esgotar, você vai perder a saúde. Vai começar a falhar um órgão aqui, outro ali, o sistema imunológico já foi para o espaço porque é o que primeiro vai, pois o sistema imunológico depende das células natural killer que atacam os vírus. A natural killer usa o quê? Endorfina. Sem endorfina ela não tem força para atacar vírus nenhum, quer dizer, já vai para o espaço. Então, os vírus deitam e rolam, perceberam? Assim, logo você já está com problema de saúde, tentando manter o negócio do não perdoo. Persistindo nesse não perdoo, rapidamente, você abandona essa dimensão, porque ou perdoa ou vai embora, não tem outra possibilidade. Você está sacando da sua energia psíquica toda para continuar com o trauma vigente, que você não perdoa. Essa é a explicação física da coisa, portanto, ou muda ou muda. Ou muda e continua ou muda e vai embora. O paradigma vai mudar, a economia vai mudar, as pessoas vão mudar, a saúde, a educação, tudo. Tudo terá que mudar e se ajustar à realidade de como é o universo, e não das criações humanas que inventaram várias coisas. Se pegar um pajé ou um cacique de uma tribo qualquer, de qualquer lugar do mundo, este pajé, este cacique, converso e falo, como é que nós controlamos estes 500 índios? Fácil, um tem um porrete. Mas, ele é sozinho, contra 500. Ele não dará conta. É trabalhoso. Então, temos que achar uma fórmula, mais fácil, desse povo ficar calmo e quietinho. Esse é o trabalho intelectual do pajé. Você cria uma história assim, assim e assim, deixa que o pajé conta uma historinha que essa estrutura é sagrada. O rei é sagrado, imutável, fim, pronto. Quando o índiozinho nasce, o pajé dá aula para ele, fala, o universo é uma tartaruga, nós estamos andando em cima da tartaruga, leia Joseph Campbell As Máscaras de Deus, 4 volumes, ele conta tudo isso lá. Cada historinha que tem em cada fase da Terra durante todos esses milênios. Todo mundo tem historinha, como nós acreditamos na história com 1 ano de idade, 2, 3 anos, acabou. Acreditou na historinha, até que vem alguém e fala, gente, não é bem assim. Esse normalmente, rapidamente, é expurgado dessa dimensão. Porque é inconveniente ao extremo falar que não é bem desse jeito. Isso acontece, de tempo em tempos, alguém diz, será que? Fim. Para terminar, em última instância, a nossa realidade, que nós vivemos, é literalmente a mesma que Star Trek A Nova Geração. Assistam pelo menos um capítulo. 7 anos, 25 capítulos por ano. Você pode ler a sinopse, o holodeck, tem um capítulo que algum deles, do capitão, vai ao holodeck. O que é o holodeck? É uma sala na nave, a nave é grande, a sala é grande que o computador simula qualquer realidade que se deseja, holograficamente. Antes de entrar na sala, você fala o programa tal. Quando você abre a porta, já está montado tudo sensivelmente, ok. Lembra, tudo é onda. É uma onda holográfica, isso aqui também é uma onda, mas parece bem sólido, certo? Uma colherada de arroz tem sabor, tem cheiro, dá para tocar nele, todas as sensações. Isso aqui não existe, é só uma onda, mas nós conseguimos ter todas as percepções sensoriais. Isso é ilusão, é maia, como os budistas falam. Isso não existe. Nosso DNA foi programado para sentir gosto de café, gosto de chocolate, gosto de arroz. É um programinha que está no DNA. Cheiro disso, cheiro daquilo. Você sabe qual é o gosto do arroz mesmo. Você não tem nem ideia, você sabe o que está programado no seu DNA para sentir. Bom, você entra, lá, na sala do holodeck, tem tudo montado. Tem tudo. Tem cavalo, tem navio, tem qualquer sociedade, qualquer situação, qualquer coisa literalmente, que se interage. A pessoa da nave quando está de folga e quer se divertir, vai ao holodeck e vivencia qualquer situação, qualquer coisa que ele quiser, romance, qualquer coisa. É tão real quanto isso aqui. Então, por que foi feito isso nessa série? É uma metáfora. É uma forma, como o pessoal do filme, Matrix fez, para transmitir o que estou explicando nesta palestra. Pessoal, isso aqui não é real, a realidade é outra. Então, sai do programa da Matrix, desliga o holodeck, que você pode ter vida mesmo. Porque isso aqui é uma simulação de computador. Qual é o nosso trabalho aqui? Quando eu falo nosso, me refiro a todo mundo, vocês todos, avisar aos outros, falar, amigo, aqui é o holodeck. Avise a todos, desliga o computador, porque estamos no holodeck. Esse é o nosso trabalho. É isso o que nós temos que fazer, até entenderem, 100 anos, 500, 1000, 2000, 5000, 50 mil anos, não importa, até que entendam que estão no holodeck.
Enquanto isso, no holodeck, as preocupações são as mesmas que nós temos aqui: comida, casa, relacionamento, etc. O povo vai ao holodeck para vivenciar essas coisas. Quase ninguém vai ao holodeck para a ascensão espiritual. Não, o povo vai ao holodeck para vivenciar as coisinhas do universo material, só que, lá, tudo é possível. No holodeck sem dificuldade alguma eles vivenciam isso. É a grande questão: enquanto você não descobre que você está do holodeck, você está sujeito às leis de quem criou o holodeck. Se você está dentro da Matrix, quem controla você é o dono da pilha. Enquanto você não enxergar que você está na Matrix, você está preso na Matrix. Ou você toma a pílula vermelha, ou você toma a pílula azul. Você precisa escolher. Agora, se você não sabe nem que existe a pílula vermelha, nem a azul e nem a Matrix, você fica na dependência de que venha alguém de fora e fale: acorda. Esta é a maior prova de que existe um observador, porque senão, você nunca sairia da Matrix. Porque a partir do momento que se montou a Matrix e você está inserido e aquilo está sob absoluto controle, como que as pessoas de dentro da Matrix sairiam? Nunca. Jamais. O controle está todinho aqui fora, acabou. Você nem sabe que está na Matrix, não tem nem como se rebelar, não tem nem como lutar para sair, não tem nada. Fim, escravo total, consciente, na consciência, você nem sabe que é escravo. Então, só tem saída, só pode aparecer alguém lá dentro da Matrix e falar: escuta, isso aqui é uma Matrix, é um holodeck, desliga, acorda. Concordam? Só pode acontecer isso, se for alguém de fora que entrou na Matrix para avisar, percebeu? Tem que ter um agente externo que entre na Matrix e possa avisar as pessoas que estão lá. Isso é a maior prova de que existe um observador acima de tudo, observando a brincadeirinha que o povo está fazendo. Alguém vai aparecer dentro da Matrix. É como no filme mesmo: pega o telefone, eles atendem ao telefone e já aparecem dentro da Matrix. Não é transitar, é salto quântico. Some aqui e aparece ali. Isso é a maior prova. Caso contrário, não haveria saída. Não haveria evolução. Não haveria nada. Ok. Obrigado. Boa noite.